Tudo bem. Olá, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Que bom, estamos aqui para mais uma aula, a nossa segunda aula do módulo de logística no curso de ADM. Sejam todos muito bem-vindos, espero que nós possamos ter uma aula muito legal, muito dinâmica, espero que aquilo que nós passamos aqui possa ser assimilado e entendido por vocês. Caso vocês tenham dúvidas, por favor, nós estamos aqui à disposição para atendê-los no chat. E se por acaso nós não pudermos responder de bate-pronto, nós vamos registrar a sua pergunta e na sequência nós iremos retornar para você. Hoje nós vamos trabalhar aqui com as slides na tela da TV, né? Então, acho que da maneira que eu estou posicionado aqui, nós fizemos um teste com a professora Júlia já, você consegue ter bastante visibilidade. E mesmo que você tenha alguma dificuldade em visualizar qualquer tipo de informação gráfica aqui, fique tranquilo, porque na sequência eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Tá bom, gente? Primeiro, recapitular o que nós estudamos um pouco na aula passada, onde nós abordamos algumas coisas já de início, de logística, né? Também, além de nós recapitularmos a aula da semana passada, nós iremos falar um pouquinho hoje sobre o processo just-in-time, né, que são processos de pronta entrega, né, tanto na área de entrada de materiais, quanto na própria produção, quanto na distribuição. Vamos falar também sobre gestão de estoque. Vamos iniciar um processo aí, né, de visualização de como funciona e de quais os indicadores e quais os KPIs que se usam para gerir estoques, né? Porque se você não tiver gestão de estoque, fatalmente você está fadado aí a ter grandes prejuízos, seja você dono de grandes empresas, seja você dono de uma pequena empresa, tá bom? Vamos lá? Então vamos recapitular um pouquinho o que nós vimos e falamos na aula passada, a origem e os conceitos do que se entende por logística, né? Então, nós vimos que a logística ela já é muito antiga e que ela, desde o Império Romano, o Império Bizantino, né, os oficiais militares já eram conhecidos como logisticas, né, que eram pessoas que eram responsáveis pelos assuntos financeiros, pelos assuntos de distribuição, eles que faziam todo o fornecimento de armamento, que distribuíam provimento para os exércitos, para as grandes tropas, entendeu? Eram essas pessoas que faziam isso. E daí surge, então, essa atividade. Aí a gente vê aí grandes nomes do passado que usaram de engenharia logística. E se nós trouxermos mais recentemente também, a gente veja as próprias, ainda na esfera militar, a própria Guerra do Golfo, a Guerra do Iraque, né? E outras guerras, elas mais recentes, a Guerra das Malvinas aqui, elas tiveram participações e tiveram a logística como instrumentos fundamentais no sucesso ou no fracasso, na derrota ou na vitória em caso dessas guerras, né? Os conceitos de logística, né, os conceitos modernos de logística, temos aí os grandes papas, os grandes gurus, né, que eles trouxeram para a gente, então eu passei isso na aula passada para vocês, algumas definições, alguns textos que sintetizam o que seria a logística moderna. Eu vou reler com vocês alguns deles aqui, e depois eu vou tentar traduzir isso de uma linguagem mais aproximada e de uma maneira mais coloquial para que nós possamos entender melhor, tá? Então, segundo Ballow, né, em 1995, quando ele escreve, ele diz que a logística empresarial, a logística, né, trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto da aquisição até desde o ponto da aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informações que colocam os produtos em movimentos com o propósito de providenciar níveis de serviço que sejam adequados aos clientes a um custo razoável. Então, o Ballow está dizendo o seguinte, olha, a logística é uma coisa, né, que está lá extremamente ligada desde o processo de aquisição da matéria-prima, todo o processo de armazenagem e a entrega para o cliente, e as informações que cada uma dessas etapas contém, né, que também chegue para que possam ser geridas, e isso ao menor custo possível. Basicamente, é isso que ele diz. O que é confirmado por Christopher, né, que em 1997 ele escreve dizendo que a logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, ou seja, comprar a matéria-prima, o insumo, o que quer que seja, a movimentação disso, né, como que vai ser transportado, a armazenagem, né, de materiais, peças e produtos acabados, e os fluxos de informações correlatas, né, ou seja, como é que se comunica, né, como é que eu abasteço, como é que eu tiro, como é que eu transporto, como é que eu carrego. Através da organização de seus canais de marketing, ou seja, de informação, de modo a poder maximizar a lucratividade presente e futura através de atendimento dos pedidos de baixo custo. Resumidamente, o que Christopher diz
é a mesma coisa que o Balu fala, né? Que eles têm que ter essa gestão do que se compra, no que se transporta, no que se produz, no que se armazena e no que se entrega, né? E fazendo isso de maneira que o que aponta na venda saiba o que aponta na compra fez, né? Através desses canais de marketing, de comunicação, né? De informação. Isso é o que Christopher disse. Agora, já com o conceito, né, desse gerenciamento de ciclo de vida do contrato, né, que é um órgão, uma instituição, a CLM, ele diz assim, ó, a logística é a parte do processo da cadeia de suprimentos, ou seja, então nós temos uma cadeia de suprimentos que abastece todo o processo, né, desde a análise da compra, do que comprar, até a análise da venda, do que vender, quando vender, para quem vender. Então, toda essa cadeia de abastecimento, a logística está dentro dela em cada uma das etapas. Parte do processo da cadeia de suprimentos que planeja, que implementa e controla o fluxo de armazenamento, ajusante e reverso. O que é ajusante? Ajusante é a favor da corrente, né? É o que vai na sequência. E reverso é na volta, no retorno disso. A gente vai falar sobre isso hoje também, sobre logística reversa. E que sejam eficientes e eficazes nos bens e serviços, bem como as informações a elas relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências do cliente. Vocês repararam que os 3 textos, né, existem mais, existem centenas de textos, mas desses 3 textos mais próximos, você vê que há uma similaridade de pensamento. Eles dizem o seguinte, que a logística nada mais é do que um mecanismo tecnológico, um mecanismo operacional que gerencia aquilo que se compra na origem da matéria-prima, do insumo, do aditivo, o processo de transporte, a armazenagem disso, a aplicação disso na produção, a distribuição disso até chegar no cliente. E eles falam, todos os textos têm a mesma palavra, que é a informação. Ou seja, eu tenho que saber o quanto que eu compro, sabendo quanto que eu produzo, sabendo quanto que eu vendo. Então, essas informações elas têm que ser correlatas a jusante, né, ou seja, na entrada, dos inputs, também como no reverso disso, né, na consequência disso no mercado, o meu produto lá no mercado, tá? Isso está claro, isso ficou claro, nós falamos isso na aula passada. E daí nós, né, nosso curso, nós temos uma síntese também, né? Nos damos o direito aí de fazer como esses caras aí fizeram, de também ter a nossa opinião técnica de definição de logística. Então, o nosso conceito da logística é o processo de planejar, implementar e controlar o fluxo e armazenagem de bens e serviços, assim como as informações a elas relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Nós falamos a mesma coisa que todos os especialistas falam, só que nós colocamos uma linguagem mais curta, dizendo que é planejar, implementar e controlar o fluxo desde a compra até a venda e tendo informações correlatas, tá? Em tese, o que eu acabei de falar, né? Planejar, aplicar a melhor maneira de comprar, a melhor maneira de armazenar, a melhor maneira de distribuir, de entregar, né, os produtos ou serviços, e em cada etapa disso tem uma informação necessária para gerir o processo. Como que eu vou saber se a minha compra está sendo bem feita? Através desse fluxo de informações. Como é que eu vou saber se o meu processo produtivo está sendo bem feito? Se eu estou abastecendo a contento? Através do fluxo de informações. Como é que eu vou saber se o meu estoque de produto acabado, ou mesmo antes da produção de matéria-prima, está bem gerido, né? Está abastecido ou está desabastecido, está sobrando, está faltando? Através de fluxo de informações. E como é que eu vou saber se esse produto está chegando a contento no cliente? Também através de informações. E o efeito desse produto pós-venda, né? As consequências, tanto sociais quanto ambientais, ou mesmo comerciais, como é que isso está chegando depois do cliente? Também eu tenho que ter esse fluxo de informações. Tá certo? Então, sigamos. Aquilo que nós falamos no começo ali, né, que a logística, ela está dentro dessa cadeia de abastecimento do supply chain. Ou seja, a logística aplicada, ela está dentro desse processo, que eu divido ele em 3, tá? Eu divido ele no processo lá, onde o supply, onde a linha de abastecimento, ela vai ver de quem que ela tem que comprar, quando que ela vai comprar, quanto que ela tem que comprar e por qual valor ela tem que comprar. Depois disso, né, dentro ainda da cadeia de abastecimento, como é que vai ser produzido, como é que vai ser produzido isso, quanto que eu vou gastar para produzir isso aí, quanto que eu preciso produzir e quando que eu preciso produzir. Certo? Então, essa é a segunda parte que está inserida dentro desse processo de supply. A última parte é para quem eu vou vender, quando que eu vou vender, por quanto que eu vou vender, né? E quanto que eu vou vender, qual é a quantidade que eu vou entregar, certo? Então, esses aqui são os pilares da cadeia de abastecimento. E dentro de cada um desses pilares,
nós temos a logística aplicada. A logística aplicada, ela está tanto no primeiro processo, quanto no segundo, quanto no terceiro. Vejam só. Ali, quando eu tenho na cadeia de supply as análises e planejamento de quem comprar, quanto comprar e por quanto comprar, eu, trazendo isso para a logística, eu tenho que pensar o seguinte: como transportar isso, qual é o modal que vai ser transportado, quanto que eu tenho que transportar e quando. Tá? Então, vejo que a logística ela está diretamente inserida no processo de abastecimento. Ali a questão estratégica de valores, de datas, e aqui os processos de transporte, de modais, né, de quantidades, certo? No processo do meio, né? Como que eu vou produzir isso aí? Quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou produzir? E por quanto que eu vou produzir? E quando eu vou produzir? Quando eu trago para a logística aplicada, eu tenho que pensar como é que eu vou estocar matéria-prima disso aqui? Como é que eu vou entregar a matéria-prima para essa produção? Né? E como é que eu vou estocar um produto acabado pós-produção? Então, são coisas, são assuntos relacionados à logística. Apesar de nós termos aqui a questão de produção, mas ele é de responsabilidade da logística, saber como que eu vou estocar a matéria-prima para entregar a produção, depois, como é que eu vou entregar essa matéria-prima para a produção? Como é que vai ser isso? Vai ser de maneira contínua, vai ser em fluxo, vai ser em lotes, vai ser em fluxo, como é que vai ser isso? Tá? E outra, depois que estiver produzido, como é que eu vou tirar isso aí? Eu já tiro e já vou expedir, eu tiro, eu vou estocar, e outra, como que eu vou estocar isso? Né? Então, são processos logísticos dentro da cadeia de abastecimento. E, por fim, né, quando eu tenho que identificar dentro do supply para quem eu vendo, por quanto que eu vendo, quando que eu vendo e por quanto eu vendo, eu tenho que ter dentro da logística saber como é que eu entrego isso, né? Que tipo de modal que eu vou utilizar, ou se é um modal só ou se é multimodal. Quando que eu tenho que entregar, né? Qual é o tempo que eu levo para entregar e onde que eu tenho que entregar, tá? Então vejam que todo o processo de abastecimento ele está intimamente ligado com as raízes da logística, que é o recebimento disso, o transporte disso, a armazenagem disso e depois a distribuição disso. Quando eu falo disso, entendo o produto, tá, gente? Certo? Ok? Tranquilo por aí? Lembra que nós fizemos aquela simulação na aula passada lá do fluxo, né? E daí cada quadrinho a gente entrou no detalhe. Não vamos fazer isso hoje, eu vou apenas passar de quadro por quadro, só sem entrar no detalhe de cada um. Então é o seguinte, nós temos a empresa, dentro agora estamos falando do processo de supply, né, do abastecimento, da cadeia de abastecimento, nós estamos enxergando, vamos enxergar a logística. Então, o fluxo de processo, o que é? A compra, e para a compra para acontecer, eu preciso saber como transportar, como buscar, que maneira buscar. Lembra que nós falamos sobre isso? Nós temos armazenagem de matéria-prima. Como é que eu vou colocar isso? Que tipo de armazenamento tem que ser? Eu vou fazer isso de maneira FIFO, vou fazer isso de maneira LIFO, vou fazer isso... como é que eu vou controlar esse estoque de matéria-prima? Vai ser um estoque onde eu vou entregar ele em fluxo? Vai ser um estoque que eu vou entregar ele em etapas? Como é que funciona isso aí? Qual é a quantidade que eu tenho que ter de estoque com mão? Então, tudo isso faz parte do processo logístico, apesar de ser um componente do supply, né, que é comprar e armazenar, eu tenho que ter esse processo, eu tenho que saber como fazer isso. Produzir. Como que eu vou entregar essa matéria-prima na linha de produção? Acabei de falar. Como é que eu vou estocar o produto acabado? Como é que isso fica? Isso aí vai ser direto da linha produtiva já para distribuição? Vai ser da linha produtiva para estoque? Como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou interromper as produções por conta de gargalo do estoque? Eu vou ter problemas de parar a linha produtiva por conta de eu ter gargalos na minha expedição, falta de transporte, falta de espaço para armazenar. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando eu monto uma linha produtiva. Quem trabalha em grandes empresas, como nós temos aqui na região, inúmeras empresas que trabalham com transporte, sabem que muitas das vezes a minha linha produtiva, a minha linha de produção, lá, seja ela calcário, seja cimento, seja fertilizante, ela depende da vazão. Ou seja, eu produzo, eu vou até um certo ponto, eu tenho como colocar isso estocado, a partir daquilo eu tenho que expedir, porque senão eu engargalo, eu não tenho onde pôr mais. Aí o que acontece? É efeito da cascata, né? Eu vou, efeito de represa, né? Eu vou represando o processo. Eu não consigo expedir, estanca a minha expedição, eu vou estocando, tem um momento que para o meu estoque, para o estoque, para a minha linha produtiva, para o meu recebimento de matéria-prima, ou seja, é um efeito de represamento. Eu paro na ponta, eu não consigo expedir, eu vou trancando e gargalando todo o processo até chegar lá no processo de compra de matéria-prima, tá? Então, por isso que é muito importante entender esse processo de estoque e junto com a expedição. Além disso, transporte. Como é que eu vou transportar? De que maneira eu vou transportar? Quanto que eu vou transportar? E no transporte entra também a questão
Da entrega, como é que eu vou entregar isso aí? Qual é o tempo que eu levo para entregar? Que modalidade que é esse tipo de entrega? Que frete que é isso aí? É um frete FOB? É um frete CIF? Como é que funciona isso? Eu lembro que quando nós fizemos os módulos do curso de administração, nós falamos e demos uma pincelada sobre isso. Lembra que nós falamos sobre FOB, sobre CIF? Eu expliquei o que era FOB, expliquei o que era CIF, né? Que FOB é aquela carga onde o cliente se responsabiliza em vir buscar na sua empresa. É ele que vai arcar e vai gerir todo o processo de transporte, de pegar essa mercadoria lá na minha fábrica ou na minha empresa e levar até a instituição dele. E CIF é quando eu, produtor, quando eu, empresa, subcontrato, subloco ou sou responsável pela entrega desse produto até chegar lá no cliente. Né? Mas isso nós falamos já, só estou relembrando aqui, nós falamos já no nosso módulo aí alguns meses atrás, tá bom? E depois disso, gente, nós temos, isso são os fluxos de processo. Depois nós temos os fluxos de informação. O fluxo de informação, ele vem antes do pós-venda, porque cada uma dessas etapas, eu tenho que ter fluxo de informação. Eu tenho que saber os processos de compra, a entrega, tem que saber todos os processos aqui. O estoque, tem que saber todos os processos anteriores. Né? O transporte, tem que saber todos os processos anteriores. Por quê? Para que eu possa gerenciar, para que eu possa deixar de ser gargalo. São interfaces, tá? Então tem que ter essas informações. E o pós-venda, qual é o fluxo de informações que tem no pós-venda? É a pesquisa de satisfação do cliente, são os KPIs que eu coloco em relação às entregas, ao transit time, ao lead time, uma série de situações que fazem com que eu possa saber o que acontece, né, no meu pós-venda, para que aquele cliente que comprou uma vez continue comprando, tá certo? Então, a logística também está inserida no pós-venda, ok? Basicamente, só recapitulando na aula passada, né, isso tudo nós vimos, por isso que eu estou passando muito mais rapidamente. Basicamente, nós vimos que a logística ela tem 3 segmentos. Ela tem uma coisa que chama de logística de suprimentos, logística de produção e logística de distribuição. A logística de suprimentos não significa que ela está só no começo do processo. Não é isso. A logística de produção não significa que ela está só na produção. E a distribuição não significa que ela está só no processo de distribuição. Ela está em todos os níveis. Os suprimentos, a logística de suprimentos, ela tem que suprir a compra, suprir a produção e suprir a entrega. A produção, ela tem que ter todo o processo de análise de recebimento na própria produção e na distribuição. A distribuição tem que saber como que entrega esse produto aqui, tem que saber como que faz para tirar esse produto, que é fazer isso chegar até o cliente, tá? Então, são as três partes da logística, tá? A logística de suprimentos, a logística de produção e a logística de distribuição. Está claro por enquanto isso para vocês? Sossegado? Vamos dar uma recapitulada no que seria a logística de suprimentos. A logística de suprimentos é aplicada em praticamente toda a cadeia logística, tá vendo? Não é só lá na hora que eu compro material. Ela tem que suprir a compra, tem que suprir a produção e tem que suprir a distribuição. Então, a logística de suprimentos é aplicada em praticamente toda a cadeia logística. Isto é, se aplica em diversas etapas até a chegada do produto ao cliente final. A aquisição de materiais tem início com um estudo de diferentes cenários. O que significa isso? Estudo de diferentes cenários. É como que eu vou trazer isso, de que maneira que eu trago, quando que eu trago, por quanto que eu trago, como é que funciona. Tudo isso são os diferentes cenários que tem que analisar. Envolve a avaliação de fornecedores e a interação de serviço de compra, planejamento e previsão de tempo, até a chegada do pedido e demanda dos materiais. Então, eu tenho que saber tudo que está relacionado à chegada de produtos, seja ele para o cliente, ou seja ele para a minha linha de produção, ou seja ele do fornecedor até o meu estoque de matéria-prima. Eu tenho que estar com esse processo de logística de suprimentos redondo, funcionando, entendendo todas as suas etapas e todos os seus cenários, como diz o texto. Ok? Vejam só, então a gente faz esse gráfico aqui, que é o seguinte, a logística de suprimentos, ela tem uma estratégia operacional para o quê? Para suprir o que a empresa precisa nas suas entradas, né? Recebendo matéria-prima, recebendo insumo, recebendo aditivo, recebendo uma série de situações. Ela tem que ter um processo de estratégia operacional para suprir o que a produção precisa. Como é que eu vou entregar essa matéria-prima lá para a linha produtiva? Como é que vai ser essa entrega? Né? E ela também tem que ter, suprir o que o cliente precisa. Em que momento, em que quantidade e em que local.
São as três coisas fundamentais de uma entrega para o cliente, gente. Primeiro, em que momento que eu vou ter que fazer essa entrega? Segundo, qual a quantidade que eu tenho que fazer de entrega? E terceiro, qual o local? Então, são as três principais coisas que eu tenho que pensar para fazer uma entrega para o cliente. Qual é o momento que precisa, horário, essas coisas, né? A quantidade que ele tem condições de receber e qual é o local. E quando a gente escolhe local, a gente pode colocar junto nisso a maneira de recebimento também, tá? O local vai ser, como é que ele vai receber isso, né? Eu posso colocar junto disso a maneira que é feito o transporte também, o modal. Eu posso colocar aí, tá? Suprir também a informação do que precisa no processo, também é suprimento, tá? Daí vimos então a segunda parte da logística, né, que é a logística de produção. Vamos dar uma recapitulada nela aqui. É o segmento que trata da gestão e controle dos materiais, mão de obra, inclusive, tá? Todo o processo pessoal, todo o processo de interação humana dentro do processo produtivo deve passar por essa análise logística para saber quantidade, para saber número de pessoas trabalhando, onde elas estão. Tudo isso é processo logístico, tá? E informações do processo produtivo, ou seja, o que é fabricado e quando e onde os produtos são fabricados. O sistema de produção começa pela previsão de demanda. O que é isso? É saber quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou usar. Isto é, por conta dessas previsões, serão calculadas e estimadas a produção adequada para atender os clientes de forma qualitativa e quantitativa. Atender dentro da quantidade necessária, com a qualidade necessária. Portanto, vemos aqui o seguinte, que a logística de produção ela é aplicada na estratégia em planejamento de matéria-prima, de insumos ativos dos recursos, né? Ela é planejamento de perfil e tempo, a mão de obra, quantas pessoas precisam, por quanto tempo precisa e onde precisa, e armazenagem. Eu tenho que saber como que eu vou armazenar isso aí, como é que eu vou deixar isso alocado, certo? E planejar as ações em relação daquilo que é oriundo, daquilo que vem, oriundo é aquilo que vem, né, a fonte, né? Aquilo que vem do feedback, as informações que vêm dos feedbacks, tá? Relembrando, nós falamos em logística de produção, só dar uma recapitulada aqui no que é produção. Produção é um conjunto de partes que interagem entre si. Elas têm um objetivo comum e atuam de acordo com os insumos no sentido de produzir o resultado. Nossa, mas que coisa, o que significa isso? Basicamente, produção é partes de um conjunto, né, partes de um processo com objetivo comum de transformação. Insumos, aditivos e matérias-primas que transformam-se em um determinado produto. Isso é produção, tá? Vamos ver aqui. A produção ou a manufatura, né, ela tem três grandes etapas. A primeira etapa que é a entrada, nós chamamos de inputs, certo? Ou seja, aquilo que eu vou usar, aquilo que eu vou utilizar, aquilo que faz parte, o que eu necessito para que a produção aconteça. O segundo é o processo, maquinário, manual, industrializado, automatizado, acontece, é o processo produtivo. E o terceiro é a saída, são os outputs. Então, se você for responder um questionário, fazer uma prova de Enem, ou qualquer outra coisa, uma entrevista, que alguém te pergunta, cara, o que é produção? Como é que funciona a produção? Em que consiste a produção? Você pode, sem soma de dúvidas, dizer o seguinte, a produção consiste em três etapas. A primeira que são as entradas, inputs, né, onde eu vou alimentar o processo, seja com matéria-prima, seja com insumo, seja com conhecimento, seja qualquer coisa. Depois tem o próprio processo produtivo, que ele pode ser automatizado, ele pode ser manual, ele pode ser informatizado, ele pode ser industrial. E depois disso eu tenho a saída, os outputs, né? O resultado dessas entradas pós-processado, pós-processamento, eu vou ter então as minhas saídas. Isso é um processo produtivo. Você falando isso, você está sintetizando e respondendo essa questão, tá? Os principais, ou os inputs de uma produção, que seriam: primeira coisa, quando a gente fala de entrada no processo produtivo, não pense que é só matéria-prima. Matéria-prima é uma das coisas. Mas para eu ter uma produção, para eu poder abastecer o meu processo produtivo, eu preciso de tecnologia e conhecimento, né? Lembra que nós falamos isso na aula passada. Eu tenho que ter tecnologia e tenho que ter conhecimento, certo? Eu tenho que saber o que deve ser feito. Eu tenho que ter recursos tecnológicos suficientes para fazê-lo. Segundo, eu tenho que ter os equipamentos. Sem os equipamentos, eu não consigo fazer. Mas é manual. Então, eu tenho que ter pelo menos uma agulha, uma tesoura, uma faca, qualquer coisa eu tenho que ter equipamento para poder processar e transformar aquelas matérias-primas ou aqueles insumos em uma outra coisa, tá? Eu tenho que ter os materiais.
Matéria-prima, insumo e aditivo. E eu lembro, isso eu lembro bem, que nós chegamos a falar durante o curso de ADM, quando nós abordamos algo sobre produção também, quais as diferenças entre matéria-prima, insumo e aditivo. Mas, para fins didáticos, eu vou recapitular para que vocês possam relembrar. Matéria-prima é o produto, a base, é a base do produto, certo? Por exemplo, assim, a matéria-prima do sapato é o couro, certo? Então, eu tenho que ter o couro para fazer o sapato. Mas eu vou usar algo mais familiar a gente, vou usar o cimento, por exemplo, né? A matéria-prima do cimento é o calcário. Eu não tenho como fazer cimento sem calcário. Então, a matéria-prima, ela é aquilo que eu não tenho como deixar de usar no processo. Não existe cimento sem calcário, tá? Aí eu tenho os insumos e tenho os aditivos. Os aditivos, por exemplo, eu posso usar no cimento, eu posso usar outros produtos, né? Eu posso usar o gesso, posso usar magnetita, posso usar minério de ferro, posso usar cinza, eu posso usar uma série de aditivos que vão fazer aquele produto, cimento, né? Que é a base de calcário, ele tenha composições e configurações diferentes, mas são aditivos. Aí depois disso tem os insumos. Os insumos é tudo aquilo que eu uso para que eu possa manufaturar, para que eu possa processar a matéria-prima com os seus aditivos. Então, eu tenho que usar insumos. O próprio combustível que eu uso para queimar, a própria água que eu vou usar para misturar, a energia que eu vou usar para movimentar, entendeu? O fogo, caso eu precise usar para fazer qualquer tipo de aquecimento, tudo isso são insumos. Tá? O forno, o moinho, tudo isso são insumos, certo? São coisas que eu me utilizo para que a matéria-prima e o aditivo alcancem o seu objetivo final, tá? Então, são coisas distintas. Matéria-prima é uma coisa, aditivo é uma coisa, insumo é outra coisa. Mas isso só estou recapitulando aqui porque nós já falamos, tá? Tranquilo? Além disso, nós temos que ter recursos financeiros. Sem os recursos financeiros, nós não fazemos niente, certo? Porque não tem como você produzir se você não tiver custo, se você não tiver investimento, se você não tiver capital. Tá? Então, até agora nós vimos que nós temos a tecnologia e conhecimento, né? Saber o que deve ser feito e ter a tecnologia para fazê-lo, os equipamentos necessários para fazer, nem que seja uma agulha, até o equipamento mais ultra mega power moderno do mundo, é o equipamento. Temos que ter os materiais, né, as matérias-primas, os seus aditivos, os seus insumos, e temos que ter um recurso financeiro, temos que ter capital, temos que ter dinheiro, senão nós não fazemos. E também temos que ter, por fim, o know-how. Lembra que nós falamos na aula passada? Qual que é a diferença de know-how e tecnologia e conhecimento? O conhecimento é saber o que deve ser feito. E o know-how é a capacidade de fazer, ou seja, saber como aquilo deve ser feito. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, professor Júlio. Eu lá em casa, eu sei o que deve ser feito, né? Por exemplo, se no almoço de domingo. Lá em casa eu sei que deve ser feito um almoço de domingo, eu sei que deve ser feito um frango, uma carne assada, um macarrão, uma maionese. Agora, eu não tenho know-how de fazer, eu não sei como é que faz. Entendeu? É mais ou menos isso. Conhecimento é saber o que deve ser feito. Know-how é saber como fazer. Certo? Então, são coisas distintas. Tá? Então, eu tenho que ter essas entradas aqui. Tudo isso aqui faz parte do meu processo produtivo. Não adianta eu ter só matéria-prima. Não adianta eu ter só os equipamentos. Não adianta eu ter só o financeiro. Não adianta eu ter que ter esses cinco itens, esses cinco produtos, itens, tecnologia, conhecimento, know-how, para que eu possa colocar isso no meu processo produtivo. Tá certo, gente? É meio chato mesmo assim, parece que está repetindo, mas é assim que funciona. Tá bom? Vamos lá. Pós-produção, ou seja, após o processo acontecer, né, das entradas, eu tenho as saídas, né? Que são os outputs. Até se você for ver na televisão de vocês, você tem aí input e output, já reparou? Você tem lá o cabo de energia que entra, é um input, ele está alimentando a tua TV com energia, ele tem lá a entrada da TV a cabo, ele tem lá a entrada de áudio, ele tem lá a entrada de vídeo, né? Tem uma série de coisas. Esses são os inputs, ou seja, são coisas que alimentam o processo da imagem e som da televisão. E depois nós temos o output, que é a saída. Pode ver que se você tem aí alguns botõezinhos atrás que chamam de output. Quando você conecta alguma coisa, ele vai sair o som em caixa de som. Então, você entende? Essa é a ideia de input e output. Input é o que entra, abastece o processo, e output é aquilo que sai.
Quais os tipos de output da produção? Então, tem dois, né? Produto e serviço. Aquilo que eu produzo, aquilo que eu crio, ele vai resultar num produto físico ou numa transferência de conhecimento, que é a minha prestação de serviço. E desse produto ou desse serviço, eu tenho dois resultados possíveis. Dois resultados possíveis. Lembra que nós falamos lá? Lembra o que era? É lucro ou prejuízo. Você vai ter, fatalmente, um desses dois. Não existe meio termo. Ah, mas e se eu for 0 a 0? 0 a 0 no processo produtivo é prejuízo, porque eu estou investindo um capital que não está tendo retorno. Podia estar investindo em outra coisa e tendo lucro. Então, 0 a 0 não existe, certo? Não tem, eu não perco e não ganho. Não, se você não ganha, você perde. Isso dentro do processo produtivo, dentro do processo industrial é assim. Eu tenho que ter lucro ou prejuízo. Se você tiver no 0 a 0, você está tendo prejuízo, tá? E o que determina se você vai ter lucro ou prejuízo nos seus produtos ou nos seus serviços é uma coisinha chamada gestão de processos. Se você não tiver gestão de processos, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, I'm sorry. Mas ela podia falar, você que Madre não falava inglês então, Júlio? Ela falava. Então, se você não tiver conhecimento da gestão de processos, nem sai de casa para se meter com a indústria, nem vá, fica em casa assistindo Netflix que você vai ter menos prejuízo, tá? Vamos lá. Processo de conversão de manufatura. Nós estamos falando de processo, né? Quais são os processos que nós temos? Processo de conversão de manufatura, que é a produção, né? Ela é na indústria, ela muda o formato da matéria-prima, ela muda a composição, ela muda a forma dos recursos. Ou seja, aquilo que era couro vira sapato, aquilo que era tecido vira uniforme, aquilo que era calcário vira cimento, aquilo que era qualquer coisa vira outra coisa, através da mistura, da troca de temperatura, da clima, do derretimento, uma série da fusão, uma série de coisas. Então, o processo industrial de produção é isso. Ele muda o formato da matéria, ele muda a composição e ele muda a forma dos recursos, tá bom? Isso no processo de manufatura, que é o produto. No processo de transferência, que é o serviço, o que acontece? É um processo de transferência de conhecimento, transferência de tecnologia, transferência de aplicação de know-how. Eu transfiro meu conhecimento, né, e uso meu know-how para fazer um conceito de alguma coisa, para arrumar alguma coisa, para dar orientação sobre alguma coisa. É a prestação de serviço. Também é um processo, também é necessário ter gestão, tá? Por mais que não tenha produto físico, não exista estoque, não exista transporte, né? Mas são processos que precisam ser geridos, tá bom? A logística de produção, ela tem hoje, quer dizer, né? Ela tem três tipos de modal, né? Eu falei aqui para vocês, eu destaco dois, depois eu só cito o terceiro, que o primeiro é uma coisa que nós chamamos de MTS, né, que é uma produção contínua em fluxo, chamada Make to Stock, ou seja, produzir para o estoque. E depois nós temos por lotes, que é o MTO, Make to Order, né, que são produções feitas mediante pedidos. Tá? Vamos relembrar um pouquinho? Produção empurrada, que a gente chama, né, Make to Stock, ou seja, eu produzo para deixar no estoque, né, ela vem fazendo uma onda, né? Eu estou produzindo, eu compro matéria-prima, eu produzo, eu estoco, faço produção e estoque, depois eu vendo. Uma coisa empurrada, certo? Vamos ver como é que é. Então, eu tenho meu fornecimento de matéria-prima, estão vendo ali? Depois disso, eu tenho meu estoque de matéria-prima, que eu vou estocar. Depois do meu estoque de matéria-prima, eu vou jogar isso na produção, para que ele saia daquela matéria-prima, ou qualquer coisa que seja, insumos e tal, eu vou sair meu produto. Depois que eu tenho meu produto, eu vou estocar ele, certo? Vou condicionar em algum local, dentro do processo comercial que eu tenho, né, para chegar no meu cliente. Tá? Então, isso é uma produção empurrada. É uma produção make to stock. Eu produzo para estocar e depois eu distribuir esse material, esse produto, tá certo? Já na produção make to order, na produção puxada, ela tem que ter um motivo. Ela tem que ter uma demanda criada. Ela não é uma demanda prevista, é uma demanda criada, existente, é real. Eu tenho um cliente que fez um pedido. Ele chegou lá e fez uma encomenda, certo? Então, através dessa encomenda, existe uma requisição, ou número de pedido, ou ordem de compra, qualquer coisa, certo? Aí eu tenho o fornecimento com base naquela requisição, com base nos itens necessários para atender aquele pedido. Depois eu vou produzir isso aí, certo? Vou criar esse produto que foi demandado, né? E vou fazer a venda, vou fazer a entrega. Então, vejam que, em relação àquilo que era produzido para estoque, a diferença é que, na produção do make to order, eu tenho uma geração de necessidade, eu tenho uma geração de demanda. A demanda, ela acontece, e eu sempre uso isso como exemplo,
E nem uso exemplos assim, de grandes empresas, vou usar um exemplo mais aqui nosso, no dia a dia. Aquela senhora, aquele tiozinho, aquela tiazinha, que trabalha com fabricação ou confecção de salgadinhos para festa, certo? Ela não se levanta de manhã assim e tem uma visão espiritual e vai lá e produz 1.000 salgadinhos. Não. Ela espera que aconteça um pedido para ela, aí alguém liga lá, a professora Júlia liga lá, vai ter aniversário semana que vem, quero encomendar aqui 5.000 coxinhas, mais 5.000 salgadinhos, não sei do que, né? Eu acho difícil, porque a Júlia não é muito fazer isso, mas enfim, ela vai lá, faz a encomenda, aí sim, depois da encomenda feita, é que a dona Maria, o seu Zé, quem quer que seja, que prepare isso, vai lá, vai comprar o trigo, vai comprar a farinha, vai comprar os ovos, vai comprar a carne, para produzir, então, aquilo que foi demandado pelo pedido da professora Juliana, tá? Aí sim, depois ele faz a entrega. Diferentemente de quem tem uma loja, por exemplo, que ela chega e compra lá o shampoo, compra lá os presentes, compra as coisas e coloca no estoque para vender. Entendeu? É diferente disso, tá? São coisas totalmente diferentes, tá? Uma é feita através de um pedido, a outra se produz e se estoca para vender posteriormente, tá? Na produção contínua, na produção contínua de fluxo, que a gente acabou de meio de estoque, né? São feitos geralmente grandes lotes. Eu faço lá eu vou fazer uma produção contínua, então eu vou produzir o mesmo produto em grandes quantidades. Trazendo para um exemplo aqui nosso, né? Eu sempre gosto de usar, porque vocês devem conhecer, quando a gente vai produzir um calcário, quando produzir um cimento, um fertilizante, a gente vai produzir lá um tipo X de fertilizante, um tipo X de cimento, um tipo X de calcário, né, uma composição, então eu vou produzir grandes lotes daquilo, porque eu estou produzindo para depois ser vendido, não é um pedido específico. Então eu produzo grande quantidade para estocar, né? E a variedade é pouca. Eu não estou produzindo calcário tipo A, depois um pouquinho de calcário tipo B, não, é grande lote de uma variedade só. A sequência linear, ou seja, uma linha, né? Linear vai ser uma linha, ela circula entre linhas de certa produção, normalmente assim, sai do estoque, passa para a moagem, da moagem para cá, até chegar no ponto final. Isso a gente chama-se de linha ou célula de produção, tá bom? Geralmente isso acontece com quem? Com refrigerantes, até depois, se der tempo, a professora Júlia tem um vídeo que ela trouxe para mim hoje muito legal, da produção, posso falar aqui porque é uma aula, né, mas da Coca-Cola, da produção de latinhas, como é que funciona o abastecimento mundial de latinhas, de refrigerantes de Coca-Cola, como é que é feita essa produção, como é que é a linha de produção, é bem legal o vídeo. Se não der tempo de passar, mesmo assim eu me comprometo em pegar esse vídeo e colocar no grupo para vocês lá. Mas é para assistirem, tá, gente? Deus está vendo se vocês não assistirem. Indústria vigilante, indústria de eletrodomésticos, indústria alimentícia, indústria de CD, indústria química, papel, derivados de petróleo. Geralmente são indústrias que produzem grandes quantidades de um produto só, ou seja, um produto com pouca variedade, em linha. O que é a produção em linha? Vocês vão ver no videozinho lá, tá bom? Logística de produção ainda, estamos falando de produção de make to stock, e agora de make to order ainda. Geralmente são pequenos lotes, ou seja, é aquilo que foi pedido, né? Pode ser linear, ou pode ser, ou não, ou pode ser mediante procura e demanda, conhecido como produção puxada, tá? Então, eu não preciso necessariamente produzir grandes lotes ou tudo de uma vez só. Mesmo que a pessoa tenha pedido lá um guarda-X, eu posso produzir em pequenas partes, fazer partes de entrega, enfim. A produção puxada é mediante um pedido. É tão simples que às vezes chega até a ser repetitivo. Make to stock é quando eu produzo para estocar e a venda acontece depois, mesmo que ninguém tenha pedido, tá? Porque existe uma previsão de demanda, existe uma previsão histórica de venda daquele produto, tá? Assim, por exemplo, vou usar a Coca-Cola de novo. A Coca-Cola não precisa de pedido para produzir Coca-Cola, ela sabe que ela produz Coca-Cola e vende, vai vender, certo? As empresas de geladeiras, né, elas não precisam que alguém ligue lá, viu, me manda uma geladeira. Não, ela produz geladeira e vende depois, certo? Empresas que produzem cimento, calcário, elas não precisam que alguém ligue lá pedindo, elas produzem e têm condições de demanda, as pessoas ligam pedindo para depois e pronto, tá? E a produção puxada é aquela que precisa que eu tenha uma ordem, precisa que eu tenha um pedido, precisa que eu tenha alguém, um pedido de compra, uma ordem de compra para poder fazer aquele produto, tá bom? Geralmente, esse tipo de produção aqui que é pedida, né, é uniforme, que eu coloquei no ano passado, é doce, construção civil. Mas espera aí, a construção civil às vezes acontece. O cara chega lá e monta um condomínio inteiro para depois vender, mas é um tipo diferente, né? Mas normalmente, dentro do processo, dentro das temperaturas normais, né, ninguém sai por aí fazendo casa, né, ou fazendo muro, ou fazendo qualquer coisa. Não, primeiro existe uma encomenda, né, para depois ser feito, tá?
Pode ser aqui também? Claro que pode. A gente está colocando em via de regra, mas existem exceções. Existem empresas aí que fazem grandes obras, grandes condomínios para depois vender, certo? Mas muitas vezes eles começam a vender na própria planta, né? Eles vão, no decorrer do processo, eles vão aumentando ou diminuindo a quantidade de construção civil de acordo com o pedido, de acordo com as vendas que eles estão tendo. Tá? Lembra que eu falei do terceiro modal lá, que é a produção única? Geralmente são produções que são feitas uma única vez e não são feitas mais. Por exemplo, navios, né? Aviões, filmes, são tipos de produções que eu faço uma vez só, né, por encomenda, geralmente é por encomenda e não faço de novo. Música, tá? Então, produzir uma música também é um processo produtivo. Produzir um filme também é um processo produtivo, tá? Então, grandes estruturas, por exemplo, assim, uma ponte, né, uma ponte para ligar um rio, uma margem até o outro rio, é uma feita por encomenda, vai ser feita uma vez só. Não existe produção de ponte. A não ser que esteja falando de processos pré-moldados, é diferente. Estou falando de uma grande ponte, aí, um processo, uma obra gigantesca, uma obra grande, aí sim são produções únicas, tá bom? Por fim, lembra que falamos da primeira logística de suprimento, logística de produção e agora a logística de distribuição. Vamos dar uma recapitulada aqui. Logística de distribuição é o conjunto de atividades que envolvem a gestão das mercadorias, gestão de mercadorias, desde o momento em que sai da fábrica, direto da linha de montagem, até a entrega ao cliente, que as encomendou. Nesse caminho, da fábrica ao depósito do cliente, ocorrem várias atividades relacionadas à estocagem, às vendas, ao transporte das mercadorias e à prestação de contas. Ou seja, saiu da fábrica, a distribuição é feita pela logística de distribuição. Mas não só também, gente, aí vou colocar um parênteses aqui, não, a distribuição não significa somente quando eu tiro o produto da fábrica para entregar para o cliente. A distribuição também, ela entra aqui, esse texto, eu preciso até complementar ele, ela também é considerada quando eu tiro o produto do fornecedor para distribuir ele também para o meu abastecimento de matéria-prima. Também tem isso, tá? É claro que 99% do processo de logística de distribuição, ele é focado em outdoor, ou seja, da porta para fora, certo? Pouquíssimos é indoor, ou seja, dentro. Mas também existem ações da logística de distribuição no processo interno, tá bom, gente? Não podemos descartar isso. A grosso modo, até a maneira mais simplificada, você pode falar que a distribuição é a entrega, mas ela também tem um bracinho lá no processo produtivo, tá bom? Veja aqui, ó, aplicar a estratégia da logística de distribuição em entregas de insumo e matéria-prima, tá vendo? Por mais pequena que seja essa participação, ela está lá. Aplicar a estratégia em gestão de estoque, eu tenho que saber quando tirar meu estoque, que tipo que é meu estoque, como é que eu vou tirar isso, se eu tiro direto da linha, se eu tiro direto do estoque, certo? E, obviamente, grande parte do processo da logística de distribuição, ela está aqui, ó, no cliente final. Como é que vai chegar isso para o cara lá? De que maneira que vai chegar, quando que vai chegar, por quanto que vai chegar, por quem que vai chegar, tudo isso tem que ser levado em consideração. E depois disso, planejar as ações, né, conforme aquilo que vem no feedback. Principalmente aqui, ó. A logística e distribuição, lembra que quando a gente fala de logística, os 3 conceitos lá que nós estudamos, todas elas têm uma palavra em comum, uma ação em comum, que é informação, lembra disso? Então, nesse caso aqui da logística e distribuição, essa informação, esse retorno, esse feedback, ele está muito focado aqui. Muito focado aqui. Porque se eu não souber o que está acontecendo com o meu produto na entrega lá na ponta, eu posso estar comprometendo todo o meu processo de logística de produção, todo o meu processo de logística de suprimentos, todo o meu processo de cadeia de abastecimento. Tá? Porque aqui, ó, eu posso estar tendo problema. Então, eu tenho que ter condições de ter informação, né, de como, de que maneira, de que jeito, de que modo, por quem, por quanto eu estou recebendo, ou o cliente está recebendo esse produto aqui. Isso é extremamente importante. Tá? A logística de distribuição, gente, ela possui algumas etapas. Essa aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa parte aqui, ó, dentro desse processo aqui, e principalmente aqui, ela possui algumas etapas, vamos ver quais são. Primeira etapa, gestão de transporte. Na distribuição, se eu não tiver um gerenciamento de transporte, eu não funciono. E o que é gerir transporte? É modal, é quantidade, é volume, é transit time, é uma série de coisas, tá? Tem que ter também a etapa da checagem e expedição de mercadorias.
Se eu não tiver um controle contábil, se eu não tiver um controle de gestão do estoque mesmo, de gestão de expedição, de controle de expedição, para que aquilo que saia seja registrado, seja ticado, seja anotado, se eu não tiver esse processo, essas checagens em expedição e mercadorias, eu posso estar expedindo um produto no contábil, mas no físico é outro, eu posso estar expedindo uma quantidade X de produto, mas no físico é outro, então tudo isso é importante. Essa etapa aqui, ela é extremamente importante, porque ela vai alimentar, inclusive, vai ser um fiel da balança no nosso estoque físico contábil, tá? Controle de frete, a terceira etapa. Se eu não souber controlar os meus custos de frete, eu posso estar comprometendo todo o processo de receita líquida no final do meu processo. Todos os meus custos de produção, aquilo que eu, de repente eu consigo otimizar, aquilo que eu crio saving na hora da compra da matéria-prima, aquele saving que eu crio no momento de produção, aquele saving que eu crio no estoque, no próprio preço que eu vendo para o cliente, com uma margem legal. Se eu não souber ter controle de frete, eu posso ter um custo muito alto com frete, eu posso onerar todo o meu processo produtivo. Eu posso, inclusive, deixar ele inviável por conta do valor de frete. Tá? Então, não estou dizendo que não tem que ser pago o frete de acordo, mas tem que ser pago de acordo. Você não pode ter fretes inflacionados. Você tem que saber gerenciar isso. E como é que funciona isso? Muitas vezes, com agências de frete, agências de frete, ou pessoas que trabalham especificamente no controle de frete, alocando ou agenciando caminhões, verificando cargas e rotas, né? Poxa, se esse cara for até o meu cliente levar, será que ele tem algum retorno? Trabalhar esse tipo de logística também é o controle de frete, tá? Outra coisa que eu tenho que ter, análise de indicadores. Quais são os indicadores? Eu tenho que ter indicador aqui, aqui, aqui e aqui. O que é isso? Eu tenho que ter informações, limites, tá? Por exemplo, em gestão de transporte, eu tenho que saber qual é o modal mais barato. Então, eu coloco a indicação lá. Se o meu modal ferroviário ele é mais barato do que o meu modal rodoviário, então eu tenho que ter um indicador lá limitando a quantidade de transporte rodoviário quando eu posso fazer ele ferroviário. Tá? Eu coloco lá os indicadores. Eu coloco lá um indicador de checagem de expedição. Eu tenho que ter um nível X de aceitação de erro de margem de controle de expedição. Eu tenho que ter um nível X de aceitação, lá um limite X de erro de troca de nota. Ou seja, eu tenho que colocar limitadores, tenho que colocar KPIs para que eu possa ter um processo, né, analisado, que eu tenho informações disso. Controle de frete, poxa, eu tenho que colocar lá um valor final, um teto final de valorado. Os fretes que eu vou ter que gastar com esse produto aqui não pode ultrapassar o teto de R$100. Estou chutando aqui, tá? Então, só para você ter ideia. Então, são indicadores que eu começo. Peraí, mas esse aqui foi gasto 101. Ah, mas justificou. Mas você consegue ter essa sinalização, você consegue ter essa informação através desses indicadores. Está ficando claro para vocês isso, gente? E outra coisa que eu tenho que ter, uma etapa que eu tenho que ter no processo de distribuição é a roteirização, certo? Por quê? Porque se eu mandar o caminhão, dependendo da rota, o modal de transporte, dependendo da rota que eu faço isso, né, eu posso estar onerando o meu processo produtivo. Então, e quando fala roteirização, o caminho a ser percorrido e qual tipo de transporte que eu vou usar. Tudo isso é roteirização, tá bom? Aí nós falamos também dos modais, lembra que nós falamos que nós temos o modal rodoviário, o modal ferroviário, o modal aéreo, o modal aquaviário e o modal duroviário. Gente, o próprio nome já diz, eu não preciso aqui, né, trazer novamente as informações do que é o modal rodoviário. Estradas, né, através de tudo que é estradas de transportes aí, ferroviário através das ferrovias, aéreo através dos aviões, aquaviário através de navios e barcos, né, navios, porque tudo aquilo que nós, grande parte daquilo que nós usamos hoje em dia, né, dos produtos de importação, a maioria é feita através de transporte marítimo, né, os grandes contêineres aí, que chegam para a gente nos navios, e o modal rodoviário é um modal também muito utilizado. Nós pensamos e colocamos o modal rodoviário assim como uma coisa distante, né? Ah, o gás da Brasil-Bolívia, ou então aquelas tubulações ali na cidade de Araucária, aquelas tubulações da cidade industrial, não. O modal rodoviário para o nosso dia a dia. E a Sanepar, por exemplo, aqui no Paraná, ela é uma empresa que usa o modal rodoviário, ou seja, você é abastecido na sua casa com água através de dutos. Então, talvez você esteja sendo muito mais usuário
do modal dutoviário do que o próprio rodoviário que a gente pensa que é, né? A não ser que a gente não tome banho. Aí precisa, né, Ju? Logística, distribuição e cálculo de frete. Lembra que nós falamos que na distribuição eu tenho que ter esse cálculo de frete. Como é que eu calculo o frete? Hoje em dia, se você chegar, você que é transportador, você que trabalha com transporte, se você chegar no seu computador lá e digitar, você vai ter software, vai ter aplicativos que fazem cálculo de frete. Eu quero um frete daqui para Macapá. Ele vai dizer para você, vai perguntar para você lá o que está levando, que tipo de caminhão que é, ele vai te dar todos os custos e vai calcular um frete para você lá. Tá? Eu quero um frete daqui para Bocaiúva, ele vai te dar todo. Existe isso. Só que para você, não basta apenas saber que existem condições automáticas de fazer isso. Você tem que entender o que está por trás, qual que é o que está por trás dessa operação, desse cálculo. Então, quando você, ou o software, ou uma empresa, ou uma agência, o próprio transportador faz um cálculo do frete, o que deve ser levado em consideração é, primeiro, a origem e destino, né? De onde sai e para onde vai. Tem que ser analisado entre isso a distância. Poxa, um trajeto de 500 quilômetros, um trajeto de 100 quilômetros, um trajeto de 700 quilômetros, tudo isso tem que levar em consideração, porque isso depois vai ter o peso, né? Condições desse trajeto. Existe uma diferença entre rodar 500 quilômetros de estrada de asfalto em 4 vias do que rodar 300 quilômetros, 200 quilômetros de estrada de chão. Tá? Tudo isso tem diferença. As condições, né? Acessibilidade, como é que funciona, como é que é para chegar nesse local? Qual que é a acessibilidade que esse local de descarga tem, ou até o próprio local de carga, né? Prazo, opa, essa carga é para amanhã, essa carga é para depois de amanhã, essa carga é para hoje. Tudo isso vai influenciar. Se eu tenho um grande lote de produto para ser entregue, eu tenho que entregar isso na sexta-feira, eu vou ter que praticar um frete que seja um tanto quanto um pouco mais atrativo, né? Diferente, de repente, daquilo que se pratica no mercado em condições normais, porque eu tenho prazo. Então, isso também tem que ser considerado. Os impostos, né? Como é que eu tenho que levar em consideração isso também? O retorno de frete, ou seja, eu vou mandar uma pessoa com uma carga daqui até Criciúma, Santa Catarina. Eu vou mandar um cara daqui até Paraná City, lá no norte do Paraná. Né? Poxa, mas espera aí, esse cara ele tem um caminhão graneleiro. De Criciúma para cá, o que ele pode trazer? Então, eu vou considerar o que eu vou pagar para ele ir, já pensando no que ele tem para voltar. Qual é o recurso financeiro que ele oferece para ele voltar? Para Criciúma, para Paraná City, para Londrina, para Maringá, para Paranaguá, tudo isso tem que levar em consideração. Se for alguns locais onde a pessoa vai fazer entrega, o transportador vai fazer entrega, e não tem retorno, não tem com que voltar, esse meu frete de ida ele tem que ser muito bem, tem que ser uma coisa que compense bem, tá? Então tem que ter toda essa análise aí. Tipo de carga, qual é o tipo de carga que eu estou levando? Né? É uma carga perigosa, não é perigosa? A carga é fechada, é uma carga fracionada? Eu vou usar o limite do meu caminhão em relação a peso? É volumosa, não é volumosa? Quais são as dimensões desses volumes? Qual é o peso disso, né, que eu estou levando? Qual é o valor dessa mercadoria? Isso é muito importante também. Eu estou levando uma mercadoria aqui de valor agregado muito baixo, estou levando aqui uma mercadoria de valor agregado muito alto, tudo isso vai ser considerado também. A descrição dessa mercadoria, que tipo de mercadoria que é essa que eu estou levando? Né? O risco de furto, espera aí, é uma carga que ela é cobiçada, é uma carga perigosa, é preciso de escolta, não precisa de escolta, tudo isso tem que ser levado em consideração. Clima, é tempo de chuva, é tempo de seca, tudo isso faz parte dessa análise, tá? Está exagerando, Davi? Não, não estou. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Pode ser que não seja. Pode ser que pessoas calculem frete sem considerar isso. Mas dentro de uma condição normal de análise geral, tudo isso que tem que ser considerado para a precificação do frete. A sazonalidade do produto. Espera aí, esse produto que eu estou transportando, ele tem o ano todo. Todo ano tem. Então, show, faça sol, carnaval, Natal, feriado, verão, inverno, eu tenho esse produto a ser transportado. Então, existe uma fidelização de frete. Diferente de um produto que eu tenho aqui um mês, e daí 2 anos eu vou ter de novo. Então, isso também é considerado, é avaliado pelos transportadores. E o consumo e desgaste, né, gente? Quanto que eu vou gastar? Combustível, de pneu, desgaste do caminhão, uma série de coisas. Ou do transporte, eu falo caminhão aqui, mas o próprio outros modais, né? Isso aqui tem que ser levado em consideração. Quanto que eu vou gastar de diesel? Eu vou gastar tanto. Então, o meu frete tem que ser, no mínimo, mais do que eu vou gastar de diesel. Sempre assim. Tá? Tá claro isso? Então, muito bem. Então, agora vamos falar um pouco sobre o nosso
Just in Time, nessa nossa segunda aula. Just in Time, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre atividade da logística e falar sobre gestão de estoque. Uma das metodologias na logística é uma coisa chamada Just in Time, justo no tempo, ou seja, no tempo certo. Vamos lá. Just in Time não está relacionado apenas à entrega ao cliente. Isso tem que ficar muito claro, gente. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo aqui. O processo Just in Time, ele não significa que ele é só entrega. A gente pensa, eu também pensava muito isso, que o Just in Time era entregar para o cliente final, de maneira certa, no momento certo, na hora certa, aquela coisinha toda. Não. Tem todo um processo anterior a isso. Desde a aquisição da matéria-prima, existem etapas do JIT, que a gente chama de JIT, né? O JIT, né? Que é o Just in Time, que é o JIT. Então, o Just in Time não está relacionado apenas à entrega ao cliente, mas sim em todo o processo produtivo. Tá vendo? Inclusive, desde o recebimento da matéria-prima, receber na hora certa e na quantidade certa. Muito bem. Vamos lá, vamos dar mais um exemplo aqui. O processo que agrega o valor dele. O Just in Time é um processo que agrega o valor de lugar, de tempo e de qualidade de informação. Ou seja, quando nós temos um processo de entrega certa, na hora certa, no momento certo, da melhor maneira, a quantidade certa e com menor custo, nós temos que levar em consideração, nós temos que considerar o lugar, o tempo, a qualidade e a informação, certo? Produto certo, na quantidade certa, na hora certa, no lugar certo e com o menor custo possível. O lugar, no lugar certo. O tempo, na hora certa. A qualidade, né? Menor custo possível, quantidade certa. E qualidade que é, tá? E a informação. Tudo isso aqui faz com que nós tenhamos um processo chamado Just in Time, certo? Que é usado nas grandes empresas, né? Iniciou esse processo com a Toyota e, a partir disso, foi um processo implantado em quase todas as linhas produtivas, tá? Vamos lá, vamos ver bem certinho mais um pouquinho sobre isso aqui. Matéria-prima. Eu tenho que usar o Just in Time também, não só quando eu entrego lá para o cliente, tá? Mas também na minha matéria-prima. Eu estou recebendo esse produto no momento certo, na quantidade certa. No meu recurso humano também. Eu estou colocando o meu material humano na quantidade certa, no lugar certo. Quantas pessoas eu preciso para fazer aquela produção? Eu preciso de 5. Por que eu tenho 8? Eu preciso de 5, por que eu tenho 3? Quantas pessoas precisam trabalhar lá por quanto tempo? Preciso que 5 pessoas trabalhem por 8 horas. Por que eu tenho 5 pessoas trabalhando em 7 horas? Por que eu tenho 5 pessoas trabalhando 4 horas? Porque eu tenho 5 pessoas trabalhando 20 horas. Então, tem alguma coisa errada. Então, o Just in Time não é só entregar para o cliente. Ele é receber o produto certo, na hora certa, é produzir o produto certo, na hora certa, com as pessoas certas e a quantidade certa, tá? E sim, claro, no final dele, entregar o produto na hora certa e nas condições certas, tá? Quer ver? Vamos reforçar esse entendimento aqui. Disponibilizar o produto certo, tá? E esses slides aqui depois vão ter para vocês aí, para vocês consultarem, tá? Então, reforçando o que é Just in Time, é disponibilizar o produto certo, na quantidade certa, certo? Por que a quantidade é importante, gente? Porque a quantidade, ela vai onerar ou ela vai desonerar o teu processo. Certo? Não adianta eu receber muito para usar pouco e eu também não posso receber pouco quando eu uso muito, tá? Tudo isso tem que ser levado em consideração. No lugar certo, não adianta eu receber o produto na quantidade certa, o produto certo, mas no lugar errado, tá? Se eu estou produzindo nessa sala, eu tenho que receber as informações aqui. Não adianta me entregarem no lugar errado, certo? Se a produção ela acontece em determinado local ou acondicionamento ou posicionamento, eu tenho que levar o meu produto lá para que ele possa ser produzido. Não adianta eu disponibilizar ele em locais distintos, ou local que não tem acesso, ou no local errado, tá? Isso vai dar prejuízo. No tempo certo, tá? Não adianta eu receber aquilo que eu preciso no lugar certo, na quantidade certa, no momento certo, mas não é no momento certo, não é agora que eu preciso, eu precisar depois, não, agora eu já precisei também. Tá? Então, por isso que o tempo é importante. E com o menor custo possível. E quando se fala menor custo possível, apesar dele aparecer por último, ele está em todos, certo? O produto certo com o menor custo possível, o melhor custo-benefício possível. De repente, isso acontece muito em processo de Just in Time, se o gestor não souber, não significa o mais barato. O custo mínimo possível não significa o mais barato. Porque muitas vezes você vai analisar o teu processo depois lá
dentro de uma gestão, e você percebe que aquele produto que você comprou, aquela matéria-prima que você comprou, você pagou R$ 10. Uma outra matéria-prima, ela custa 15. Só que essa matéria-prima de 10, ela tem uma perda muito grande, ela tem uma queda muito grande, ela proporciona baixa produtividade, tá? Então, o custo mínimo possível não vai ser feito com a mercadoria ou com matéria mais barata. Ela vai comprar, ao invés de comprar de 10, vai comprar de 15. Mas o de 15 tem uma rentabilidade melhor, tem uma produtividade melhor, tem menos quebra, entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O custo-benefício. Quando se fala em custo mínimo possível, não se fala em valor financeiro, não é o barato, tá? Muitas vezes, aquilo que é um pouco mais caro tem muito mais durabilidade, tem muito mais produtividade. Então, se eu com 15 reais de matéria-prima consigo produzir produtos para vender por 50, e se eu tiver matéria-prima de 10, mas eu consigo produzir produto para vender por 30, então essa matéria-prima, apesar de ser mais cara do que a outra, em valor individual, ela tem um custo-benefício melhor. Portanto, ela tem o meu menor custo possível. Então, que vou comprar de 15, não vou comprar de 10. Ficou claro isso para você, gente? Às vezes parece meio complicado, mas é muito simples de entender. Existia uma frase antigamente que falava assim: o barato custa caro. É isso que eu quero dizer. O gestor, o empresário, o profissional de logística, o profissional que trabalha com produção, ele não pode se basear no valor financeiro, monetário. Ele tem que se basear no valor de resultado. Muitas vezes, uma matéria-prima, um produto ou um processo, por mais que ele seja mais caro do que um outro, mas se ele trouxer maior produção, se ele trouxer maior volume, se ele trouxer maior condições de operação, menor nível de quebra, ele se torna mais barato ou com um custo menor do que aquilo que é com valor financeiro inferior. Está claro isso? Então, veja só, eu tenho que ter o produto certo, na hora certa, na quantidade certa, no lugar certo, no tempo certo, custo mínimo, para saber o que produzir, quando e onde produzir ou adquirir. Tem que saber tudo isso aqui, ó. Produto, quantidade, local, tempo e custo, para saber armazenar onde, quando, quanto e o que. Tem que ter, de novo, o produto certo, a quantidade, o lugar, o tempo, o custo, para saber como transportar. Quando eu transporto, como eu transporto. Tá? Então, gente, o processo de just-in-time, ele não é só na entrega, ele é na estocagem e na produção. É claro que na entrega também. Não adianta nada eu ter um processo muito enxuto na produção, ter um processo muito legal de estocagem e ter um processo totalmente desregulado na minha entrega. Não entregar na hora que o cliente quer, não entregar na quantidade que o cliente quer, não entregar no local que o cliente quer, tá? Muito bem, vamos fazer uma simulaçãozinha aqui, ó. O que está escrito aqui lá? Alocar a matéria-prima e produto acabado de maneira correta, utilizando os programas de gestão de estoque, que você estiver vendo na sequência ali. Tá? Por exemplo, assim, uma simulação bem básica. Eu produzo 22 toneladas de produto X por dia. Guardem aí. Eu produzo 22 toneladas de produto X por dia. Tá? Ok. Eu uso 20 toneladas de matéria-prima e 2 toneladas de aditivo. Para que eu possa produzir as 22, eu uso 20 toneladas de matéria-prima e 2 de aditivo, seja qual for. São necessárias 3 pessoas para produzir essas 22 toneladas por dia durante 8 horas de trabalho. Ou seja, o meu dia de trabalho, considerando 8 horas, então eu produzo 22 toneladas com matéria-prima de 20 toneladas, aditivo 2 toneladas, e eu preciso de 3 pessoas para produzir isso aqui. A minha capacidade de estoque é 220 toneladas, ou seja, eu posso produzir isso aqui, né? Eu vou chegar ao meu limite de estocagem dos meus produtos sem expedir, é até 220 toneladas. Passou disso, eu vou engargalar no processo. São informações que eu estou colocando aqui, tá? A minha expedição diária é, em média, 30 toneladas por dia. Tá? Então, veja só, são todos os dados que eu estou colocando aqui. O meu lead time de matéria-prima é de 24 horas. E o que é lead time? Lead time é o tempo do processo. Tá? E eu coloquei aqui, ó, lead time de matéria-prima, entenda lead time de reposição de matéria-prima. Então, o que é isso? Eu sei que eu levo 24 horas para repor essa matéria-prima aqui que eu uso na minha produção. Essa é uma informação importante também, que nós vamos trabalhar isso na próxima aula, quando nós fizermos o nosso case. Vamos falar do nosso case. Eu só estou colocando informações para vocês entenderem. Então, eu tenho a produção de 22 toneladas por dia,
eu gasto 20 toneladas lá da matéria-prima, mais 2 toneladas de aditivo para fazer meu processo. Eu preciso de 3 pessoas durante 8 horas trabalhando. Eu consigo estocar até 220 toneladas, né, sem parar. A partir de 221 eu já paro, porque eu não tenho como estocar. Eu consigo expedir por dia 30 toneladas. O lead time que eu tenho, o processo que eu levo entre gastar a matéria-prima e chegar no novo lote de matéria-prima é de 24 horas. O transit time, ou seja, o processo de entrega meu, a partir do momento que eu faço a expedição para levar para o cliente, é de 12 horas, tá? Então é o seguinte, ó, com base nesse fluxo, eu consigo montar a melhor estratégia para o abastecimento do meu just in time. Esse slide aqui, eu quero que vocês deixem ele reservado, vou passar para vocês depois. Esse slide aqui vai ser a base da nossa próxima aula. Nós vamos trabalhar num case, nós vamos criar uma situação de aplicação de logística dentro do processo de just in time, de como que nós vamos fazer a melhor maneira possível. Como é que nós vamos trabalhar para que isso aqui aconteça no momento certo, na hora certa, no local certo, no prazo certo, com o menor custo possível. É claro que depois, na terceira hora, a gente vai trazer os valores, vamos trazer os valores da tonelada, os custos aqui, custos, uma série de informações, para nós trabalharmos esse case aqui, tá bom? Eu só preciso ir se familiarizando. Temos a logística, dentro todos esses processos que nós vimos até agora, aquilo que nós chamamos de interna e externa. A interna, ela é, por definição, a parte da logística que se refere à organização do conjunto de fluxos de materiais e informações que ocorrem dentro da própria empresa, certo? Por exemplo, os movimentos de mercadoria no armazém e o controle de estoque. Tudo isso faz parte da logística interna, que a gente vai explicar melhor. A movimentação que eu tenho indoor, tá? Vamos chamar isso, indoor, a minha logística interna. Partindo do princípio que a logística interna ela cuida desses processos aqui de armazenamento e transporte interno, nós podemos dizer o seguinte, ó, algumas áreas de destaque nesse processo. Primeiro, transporte interno de materiais. O que significa isso? Compreende o que ocorre tanto no interior das instalações de armazenagem, quanto entre as diferentes fábricas da empresa e seus respectivos armazéns, se estivermos falando de atividade manufatureira. Ou seja, todo o processo de logística interna, ele compreende quando eu tenho transferências, movimentações intra-empresa, mesmo que sejam em outro município, outra cidade, CDs, outras fábricas. Isso é logística interna, transporte interno de materiais. Tá? Nós temos aqui grandes exemplos de fábricas aqui que têm centros de distribuição, que têm filiais, onde existem transportes, existe movimentação de cargas, insumos, matéria-primas, tecnologia, equipamento, produto acabado também, entre esses CDs, centros de distribuição, entre essas fábricas, entre essas filiais. Tá? Gestão de estoque também faz parte do processo da logística interna. A empresa deve refletir os movimentos físicos de mercadorias em um sistema de informação que controle as flutuações do estoque e permita localizar e gerenciar seu abastecimento. Essa tarefa costuma ser realizada a partir de diferentes softwares extremamente especializados e que se encarregam das tarefas de gestão de estoque para fazer um monitoramento exaustivo dos fluxos de mercadoria, de sua aquisição e de seu faturamento aos clientes. O que esse texto chato quer dizer? Significa que a logística interna ela vai gerenciar tudo aquilo que está dentro dos seus estoques, dentro dos seus armazenagens, saber a movimentação, quanto que saiu, quanto que entrou, quanto que expediu, quanto que ficou, quanto que perdeu. Isso pode ser feito através de softwares, né? Existem softwares e programas para isso, e pode ser feito também de maneira de informações básicas, com a simples gestão de estoque que a gente vai ver na frente aqui, tá bom? Gestão de armazéns. Estoque é uma coisa, armazém é outra, tá? Engloba todas as operações que ocorrem no interior das instalações de armazenagem. O estoque é o produto, o armazém é onde o produto fica, tá? Só para ficar mais claro. Preparação de pedidos, gestão de localização dos produtos, recebimento e expedição de mercadorias, entre outros processos. Isso conforme as saídas dos produtos nos armazéns, onde os novos lotes são produzidos. Ou seja, eu tenho que saber, dentro do meu armazém, quando que sai, como que sai, quanto que sai, por que sai. Gestão do estoque é uma coisa, é o produto. O armazém é onde o produto está alocado. Está claro isso? Falamos um pouquinho da logística interna, logística externa.
é, por definição, a parte da logística que se refere à organização do conjunto de fluxo de materiais. De novo, tá? Informações que ocorrem a partir das fronteiras da empresa, ou seja, é outdoor. Por exemplo, os movimentos de retirada do estoque, de entrega e de logística reversa. Já vamos falar sobre logística reversa. Então, a logística externa é tudo aquilo que eu transporto, que eu gerencio, que eu movimento, que eu interajo para fora da minha empresa. Para fora da empresa. Tá? Inclusive, a logística reversa. Partindo desse princípio, podemos destacar as seguintes áreas da logística externa. Retirada e expedição de materiais de estoque. É a operação de retirada dos produtos de armazenagem com o máximo de eficiência possível, considerando os giros de mercadoria. E essas duas coisinhas nós vamos ver aqui nos próximos slides, que é o FIFO e LIFO e também a curva ABC. E considerando principalmente a necessidade do cliente. Então, a retirada de materiais de estoque, ela tem que ter giro, eu não posso tirar qualquer produto que eu queira, e ela tem que ser também com base na curva. Eu tenho que saber o que é mais importante tirar, o que é mais importante estocar, como que eu estoco, e principalmente para que isso tudo atenda à necessidade do cliente. Tá? Transporte e entrega, que também é um princípio da logística externa. É uma operação que deve ter os seus KPIs em relação ao modal, tempo de trânsito e entrega, qualidade e condições do produto. Ou seja, o meu transporte e entrega ele tem que ser medido. Como é que eu vou medir isso aí? Eu vou medir através de que tipo de transporte que eu vou usar, qual é o tempo que eu vou usar para entregar, qual é a condição e a qualidade desses produtos que estão chegando no cliente. Lembra? Eu faço isso através do quê? Posso fazer através de pesquisas, tanto quantitativa quanto qualitativa. Tá bom? Logística externa ainda, nós temos a logística reversa. E o que é logística reversa? A logística reversa, a gente viu o seguinte, gente. Tudo que nós falamos de logística agora, o mais chato que possa parecer, é o fato de você comprar matéria-prima, abastecer sua linha de produção, organizar seu estoque da melhor maneira possível e entregar isso para o cliente da melhor maneira possível. A logística reversa, ela vai tratar o impacto disso. Né? Como que eu faço para recuperar aquilo que eu entreguei para o cliente, que para ele é um passivo? Tá? Então, a logística reversa é o processo de gerir os efeitos e impactos mediante o uso dos produtos e seus recipientes, principalmente. Tá? O que é logística reversa? A logística reversa é um conjunto de procedimentos e meios para recolher e dar encaminhamento pós-venda ou pós-consumo ao setor empresarial, para reaproveitamento ou destinação correta dos resíduos. Se eu vendo lá detergente, entrego detergente para aquela pessoa, estou usando como exemplo, a minha logística reversa ela tem que estar preocupada em fazer com que o recipiente no qual esse detergente foi entregue, eu possa receber novamente, caso aquele cliente não tenha a destinação correta. Porque, inclusive, esse recipiente voltando para mim pode deixar menor os meus custos com a embalagem. Tá? Além disso, eu vou estar tirando o impacto ambiental. Se aquele cliente, ao vender para ele o produto, ele não tem uma destinação correta do seu recipiente, do recipiente daquele produto, no processo de logística reversa, eu posso retornar com isso e reutilizar isso. Com isso, eu, inclusive, barateio os meus custos de aquisição de matéria-prima, de aquisição de insumos, né? Porque a embalagem é um insumo. Tá certo? Isso é importante falar, eu não falei já hoje, mas a embalagem, a sacaria, o vasilhame, qualquer coisa que você vai empacotar, encaixotar, engarrafar o seu produto, isso é insumo, tá? Sacaria é insumo. Aí esse produto vai em palete também é insumo. Aí esse produto vai em caixas, amarradas por fitas. Essas caixas, essas fitas também são insumos. Qual é a origem da logística reversa? Como é que isso começou essa brincadeira toda aí? Esse termo é utilizado desde a década de 1990. Eu era nascido em 1990? Quando as empresas passaram a preocupar-se com a utilização de recursos naturais e com o retorno dos produtos descartados pelos consumidores. Se a logística reversa, isso é uma opinião minha, tá? Nem cabe como professor, mas é uma opinião minha. Se a logística reversa tivesse sido pensada muito antes de 1990 e fosse realmente levada muito a sério, nós teríamos hoje um mundo muito menos poluído, uma opinião minha, uma impressão que eu tenho. Né? Você pode ser, aqui não estou te passando um dado aqui didático nem de matéria, estou passando uma impressão minha em relação a esse texto aqui. Fecho parênteses e volto para a aula aqui.
As primeiras mercadorias afetadas por essa mudança foram aquelas consideradas tóxicas e prejudiciais à natureza, como é o caso de agrotóxicos, ou seja, quando se vende agrotóxico, o que é feito com a embalagem? Né? Lixo hospitalar, após o uso das seringas, após o uso das sondas, após o uso de uma série de coisas, o que é feito com isso? Medicamentos. Medicamento que não é usado todo, que é descartado, medicamento que tem a validade vencida. O que é feito com isso? A empresa que produz isso tem que ter essa responsabilidade, porque isso aqui, inclusive, pode ser prejudicial, pode cair, pode ser usado pelo paciente e temos sérios problemas. Pilhas de baterias, né? Então, acabou a energia, acabou a carga daquela pilha, o que é feito? Embalagens de produtos químicos, que entra aqui um pouco também nessa questão do agrotóxico aqui, né? Mas não só agrotóxico, qualquer outro produto químico, uma série de produtos químicos, tintas, uma série de coisas que nós temos. O que são feitos, né, com esses produtos? Tá. Nesse exemplo, o descarte incorreto pode causar também danos à saúde. Acabamos de falar, né? Se eu tiver aqui descartado de maneira equivocada ou irregular qualquer um desses itens aqui, eu estou colocando, é claro, danos à saúde, não só ao meio ambiente, mas à saúde também. Por esse motivo, é tão importante que a cadeia de suprimentos seja capaz de operacionalizar a devolução de produtos com a mesma eficiência que realiza a sua distribuição. Então, o que o assunto diz para a gente? Olha, eu tenho que ter a mesma gerência e a mesma eficácia just in time para produzir, estocar e entregar para o cliente, eu tenho que ter um processo de logística reversa. Eu tenho que pegar esse descarte, claro, caso o cliente não tenha essa destinação. Existem empresas, é importante falar isso para vocês saberem, existem empresas de reciclagem, empresas de coprocessamento, que elas muitas vezes elas se responsabilizam ou elas assumem esse papel. Vamos dizer assim, eu monto aqui uma empresa de coprocessamento. A professora Júlia compra produtos químicos da empresa X. A empresa X não retorna, não dá destinação para os vasilhames do produto químico que a professora Júlia comprou. A professora Júlia entrega para mim esses materiais e eu coprocesso, eu como empresa de coprocessamento. Então, já existem empresas que fazem isso, tá? Mas, caso a professora Júlia não faça isso, a empresa que vendeu o produto, a empresa produtora daquele produto químico, tem sim, dentro do processo de logística reversa, né, fazer com que esse produto chegue ou para ela, para que ela dê a destinação correta, ou que propriamente, depois mesmo de estar com a professora Júlia, isso possa chegar para um processo de coprocessamento e ser reutilizado, reaproveitado, enfim, tá? Aqui na região nós temos exemplos de empresas de coprocessamento que trabalham isso, tá bom? Talvez a gente até pegue uma matéria, um assunto sobre isso nas próximas aulas. Como é que funciona a logística reversa? Atualmente, esse tipo de operação pode ser implementada para as mais diversas necessidades. Produtos danificados que são devolvidos ao fabricante, pedidos incorretos ou por expiração de mercadorias perecíveis são casos em que a cadeia de suprimentos é adaptada para processar o retorno dos pedidos até o fabricante. Então é o seguinte, quando nós falamos de logística reversa, isso é importante você prestar atenção aqui. Não é só e exclusivamente para produtos que possam prejudicar a natureza ou que possam fazer dano à saúde, não. Eu tenho que ter um processo de logística reversa quando eu tenho mercadorias com defeitos, tá? Quando eu tenho pedidos incorretos, quando eu tenho quantidades incorretas, ou seja, era para entregar o produto A no cliente lá no Joãozinho, eu entreguei o produto B. Então, eu tenho que ter um processo de logística reversa para que eu possa retornar com isso para a fábrica, eu possa refazer o processo e adequar o processo de compra. E isso também faz parte da logística reversa. Então, a logística reversa não é só aquela questão de consciência ambiental, não. Ela também faz parte no processo de, dentro dos feedbacks, dentro daquela avaliação que eu faço com o cliente, né, no pós-venda, de eu ter condições de retornar um produto que esteja quebrado, um produto que esteja com mau funcionamento, um produto que não seja aquele que ele pediu. Então, eu tenho que ter esse processo logístico de recuperação desse produto, trazer para a minha empresa de novo, trazer para a indústria, para um recall, para alguma coisa desse sentido. Tá bom? Como é que funciona ainda a logística reversa? Em maior escala, também a realização de, acabei de falar, ó, a realização de recall. O que é a recall? A recall é chamada, né, em inglês, é recall, que é chamar novamente para readequar, para arrumar. Não sei se vocês, ou algum de vocês já teve aí não vou dizer a oportunidade, mas a situação de ter sido, o teu carro ser chamado por um recall, você comprou o carro, está usando, aí a fábrica lá identificou um problema lá de produção que foi sequencial.
Então, eles chamam todos os carros que foram fabricados naquela época, naquela série, para que volte lá para a empresa para fazer uma readequação. Ou produto eletrodoméstico também, que às vezes precisa levar para fazer uma readequação, tá? Então, essa situação é mais comum no segmento automotivo, que eu acabei de falar, e a empresa eletrônica, que eu também acabei de citar. Quais os principais benefícios da logística reversa? Além das questões ecológicas, a gente acabou de falar, é o reabastecimento do ciclo produtivo. Ou seja, eu compro matéria-prima, produzo, entrego, né? E muitas vezes o que sobra, ou a embalagem, ou o recipiente daquilo, eu posso trazer, reaproveitar e reutilizar. Com isso, eu tenho reaproveitamento de peças e equipamentos, eu tenho reparo de mercadorias com defeito para fabricante, eu tenho desenvolvimento de embalagens recicláveis retornáveis. Eu entreguei lá o produto químico, mas o plástico, a garrafa que foi, eu retorno para mim, não preciso comprar outra, eu vou reutilizar essa aqui, vou passar por um processo de limpeza, de higienização, algo assim, mesmo assim ser mais barato que eu comprar uma nova. Enfim, quando eu tenho um processo de logística reversa dentro de um volume expressivo de giro, eu fatalmente não, eu consigo fazer com que o meu processo tenha redução de custo em aquisição de insumos, né? Porque a embalagem é um insumo, tá bom? Muito bem. Exemplos comuns de logística reversa, todo mundo, a maioria de nós aqui já teve contato com logística reversa, certo? Vocês devem lembrar algum tipo de processamento, o processo de logística reversa que vocês participaram. Por exemplo, se eu perguntar para você, professor Júlio, qual foi o processo de logística reversa que você geralmente participa? Né? Eu vou dizer para você aqui, ó, quando você vai no mercado que você leva lá a sua garrafa. Quando você vai comprar uma garrafa dessas de vidro e você leva o casco, é casco que fala, né? Você leva o casco, isso é já um processo que foi implantado há muito tempo atrás, de que para você comprar uma garrafa cheia, você tem que levar uma vazia. Isso é logística reversa, entendeu? Isso deveria ser para todos os produtos, mais uma vez, a aparência que eu tenho minha, né? Deveria ser para todos os produtos. Mas nós temos hoje já grande expressão em logística reversa para recipientes de bebidas, né, as garrafas, os famosos cascos. E eu lembro, vou contar uma historinha aqui, eu lembro, há 35 anos atrás, um dos meus primeiros empregos foi recebedor de vasilhame no mercado. Eu era auxiliar do pacoteiro, pra você ter ideia. Eu era aquele cara que ficava lá no balcãozinho, as pessoas traziam lá, então, a garrafa de Coca-Cola, alguma coisinha, e eu pegava um tiquezinho assim, e anotava lá, vale um casco de Coca-Cola. Aí a pessoa ia lá dentro do mercado, comprava, na hora que ele ia pagar no caixa lá, ele apresentava aquele papelzinho comprovando que tinha deixado lá o casco comigo. Aí eu fui promovido a pacoteiro, depois, e assim foi, e estamos aqui hoje. Muito bem, vamos fazer um stop aqui, lembrando algumas coisas. O que nós vimos então? Nós já vimos a origem da logística, né? Na primeira aula e nessa aqui. Nós vimos o que é logística de suprimentos, nós vimos o que é logística de produção, nós vimos o que é logística de distribuição, nós vimos um pouquinho do processo just in time, nós vimos um pouquinho sobre logística externa e interna. E o que nós vamos ver agora? Nós vamos entrar basicamente em gestão de estoque e nós vamos ver um conceito de FIFO e LIFO e também vamos ver um conceito de curva ABC. O que é isso? Calma. Vou mostrar daqui a pouquinho para você. Eu só estou contando o que vai acontecer. Certo? Quais são os grandes desafios que nós temos hoje em relação à gestão de estoque? Vamos ver. Melhor reformular essa frase. Não é quais os desafios que nós temos hoje em relação à gestão de estoque. Quais são os desafios da gestão de estoque, né? A temporal. Um desafio importante na gestão de estoque é a utilização adequada dos recursos da empresa, material quanto financeiro. Essa é o primeiro desafio, é utilizar de maneira adequada os recursos da empresa para armazenar e isso não gerar impactos financeiros. Seria basicamente isso. O outro desafio é a alocação racional do recurso, ou seja, a quantidade certa que eu tenho que estocar, a quantidade certa que eu tenho que movimentar, a quantidade certa que eu tenho que empilhar. Tudo isso faz com que eu possa maximizar e acelerar o retorno obtido sobre esse item. Ou seja, eu posso fazer com que os produtos gerem lucro. Eu não tenha perdas, eu não tenha prejuízos por conta de uma alocação irracional. Ou seja,
que é uma alocação irracional? É guardar de maneira errada, amontoar, empilhar, colocar, reservar de maneira não prática, de maneira que tenha retrabalho, que tenha esforço dobrado, que tenha custo dobrado. Tá? Basicamente isso. Isso é uma das condições de grande desafio na gestão de estoque. A terceira é a preocupação constante com a redução de custos pela eliminação daquilo que é desnecessário. Eu preciso de todo esse espaço para estocar, eu preciso de toda essa energia, eu preciso de todas as pessoas, eu preciso de todo... O que eu posso fazer para estocar com o menor custo possível? É aquilo que não é necessário. Não significa que eu não tenha que ter qualidade. É aquilo que não é necessário. E tem muitas coisas que são necessárias pela qualidade, né? Então, eu tenho que ter. Nós estamos falando para cortar tudo, estamos falando que nós temos que ter, dentro do processo de gestão de estoque, cortes do que é desnecessário, tá? Não só para estoques, né? A gente está preparando um material aí sobre gestão financeira. Então, quando a gente fala sobre essa eliminação do custo que é desnecessário, não é só para estoque, é para tudo, qualquer processo, inclusive, né, no processo de gestão financeira pessoal. Outro desafio, implementação de decisões que se destinem a aumentar a riqueza dos acionistas. Cara, isso aí é o básico, né? Eu tenho que ter um processo onde, quando fala riqueza dos acionistas, é a própria empresa. Não é gerar dinheiro para o acionista, é gerar dinheiro, né, para o processo de ações, que seja rentável, que seja interessante para que as pessoas invistam, e aumentar a questão dos investidores também, tá? Quais são as competências a serem desenvolvidas na gestão de estoque? Conhecer os tipos de impacto de cada tipo de estoque para os diversos tipos de empresa. O que é isso? Cada empresa tem o seu tipo de estoque, porque cada empresa tem o seu tipo de produto. Tá? Segundo o Clauss, na produção dele de 2007, né, a manutenção de estoque implica em riscos de investimento e de possibilidade de obsolência. A natureza e a extensão desse risco varia, dependendo da posição da empresa no canal de distribuição. O que significa riscos de investimento e de possibilidade de obsolescência, de se tornar obsoleto? O que significa isso? Eu tenho que ter uma manutenção de estoque sem que aquilo que eu invista para estocar, ou tanto no armazém ou no próprio produto, não caia na obsolescência, ou seja, não se torne obsoleto, não se torne sem necessidade de uso. Uma coisa obsoleta é algo que já não tem mais utilidade, é uma coisa que já não tem mais serventia, né? Hoje em dia, uma coisa que se eu tivesse estocado, eu teria certamente com obsolescência, seria máquinas datilográficas, né? Nossa, eu estou com estoque bom de máquina datilográfica lá, vou fazer uma promoção. É obsoleto, né? Quem que vai... Aparelho de fax também. Fax! Eu quero fazer uma promoção aqui de fax, eu estoquei, cara, não, entendeu? É claro que eu fui muito lá atrás agora buscar esse exemplo, né? Mas nós temos, por exemplo, na linha tecnológica, as empresas, as grandes indústrias aí de aparelhos telefônicos, por exemplo, elas não podem ter grandes quantidades do mesmo produto e de tecnologias, porque ela vai aumentando, né? Ela está sempre em giro, né? Está certo que os softwares são instaláveis, mas modelos, tamanhos e tipos de produtos físicos, né, os hardwares, eles não podem ter muito estocado, porque isso está mudando constantemente, tá? Então, para que não se torne algo obsoleto, você tem que ter essa visão, tá bom? Tipos de estoque. Vamos lá, então, entrando nessa questão de gestão de estoque. Geralmente, e quando a gente fala geralmente, é 99,999,9% o estoque que temos disponível para reabastecer nossa linha de produtos, tanto na venda quanto no consumo. Então, em via de regra, o estoque é o que nós temos, ali está mas é o que nós temos disponível para reabastecer a nossa linha de produtos, tanto para vender para o cliente, quanto para eu consumir na minha linha de produção. Eu tenho que ter estoque. Então, meu estoque de matéria-prima, meu estoque de recurso humano, meu estoque de produto acabado, eu tenho que ter estoques, né, para eu poder abastecer e reabastecer para meus processos de venda ou para o meu processo de consumo na questão daquilo que se produz, tá bom? Vamos lá. Existem vários tipos de estoque. Eu posso colocar aqui 14, 15 tipos de estoque. Eu sintetizei aqui, coloquei 4 que a gente pode trabalhar de maneira mais prática. O estoque médio. O que é o estoque médio? Aquilo que eu tenho, né? Estoque básico, que faz parte do estoque médio.
segurança de trânsito, que todos esses três são componentes do estoque médio. Como é que é isso? Calma que eu te explico. Vamos lá. O estoque médio, tá? Compreende a quantidade de materiais componentes, estoque em processo e produtos acabados. Normalmente é mantido em estoque. Ele é formado pelo estoque básico, ele é formado pelo estoque de segurança e pelo estoque de trânsito. Então, o estoque médio é tudo aquilo que eu tenho de componentes, né? Tanto no que está abastecendo a linha, tanto aquilo que eu tenho como segurança, né, como pulmão, tanto aquilo que está em trânsito, tudo isso no estoque médio, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Estoque básico, digamos que eu tenho estoque básico, ou seja, isso aqui que abastece a linha. Eu tenho lá, ou que eu vendo para o meu cliente, né? Eu tenho 100, certo? Meu estoque de segurança no caso de acontecer alguma coisa, né, eu não poder abastecer, eu tenho meu estoque de segurança, digamos que eu tenha 20 lá. E em trânsito, eu tenho 30, ou seja, tanto em relação à matéria-prima que está chegando, tanto em relação ao produto que estou expedindo, dependendo muito do transitário. Então, tudo isso faz parte do meu estoque médio. Então, se eu tenho 100 coisas no meu estoque básico, que é o estoque produtivo, né, o estoque de vendas, eu tenho mais 20 no meu estoque de segurança, eu tenho mais 30 em trânsito, o meu estoque médio é de 150. Então, quando fala assim, qual é o teu estoque médio aí na tua empresa? Você tem que considerar o seguinte, o estoque médio não é aquele estoque que está lá para abastecer a linha produtiva, ou o estoque que está lá produzido para embarcar no caminhão. É tudo isso. O estoque médio é o que está para abastecer a linha, é o que está ali para ser carregado, é o que está em trânsito, tudo isso é meu estoque médio. Qual é o estoque médio que nós temos hoje aqui? Poxa, eu tenho que lá ver quantos caminhões estão em trânsito, quanto que eu tenho no meu estoque pronto, quanto que eu tenho. Tudo isso é estoque médio. Porque faz parte do estoque médio, que compõe o estoque médio, esses três tipos de estoque. É claro que tem mais titularidades, tem mais situações e mais maneiras de se referenciar isso que tem. Eu estou colocando essas três básicas, que seria o resumo de todas, tá? Vocês entenderam aqui como é que funciona essa parte aqui? Aí daí, e o estoque básico? Esse cara aqui, o que é? Como é que funciona? Vamos lá. Estoque básico é a porção do estoque médio, ou seja, ele faz parte do estoque médio. Dos 150 que eu tenho de estoque médio, 100 é estoque básico. Então, está aqui, ó. O estoque básico é a porção do estoque médio que se recompõe pelo processo de ressuprimento. O pedido de ressuprimento deve ser emitido quando o estoque disponível ainda é maior ou igual à demanda do cliente a atender durante o prazo de ressuprimento. O que significa isso aqui? O estoque básico é aquilo que eu trabalho para atender a minha demanda. E ele nunca pode ser. E eu sempre tenho que repor ele quando? Quando ele estiver igual ou melhor, quando ele estiver igual, um pouco maior aquilo que eu vendo. Tá? Eu não posso deixar zerar isso. Não posso deixar zerar. Então, dentro daquela gráfico que nós montamos, ó, estoque médio está aqui, estoque de segurança está aqui, e esse cara aqui é o nosso estoque básico. Tá? É esse cara que abastece a linha, ou a produção, ou a venda. Tá? Vamos lá. Estoque de segurança. É a porção do estoque em que se mantém para fins de aumento inesperado de demanda ou diminuição inesperada no abastecimento. Então, está aqui, ó, o mesmo desenho, só que agora eu destaco o estoque de segurança. E ele existe para quê? Para que, se por acaso esse cara aqui não puder ser reabastecido, aconteceu alguma coisa aqui, uma greve de caminhoneiro, caiu um meteoro no mundo, um dinossauro comeu tudo, uma coisa aconteceu aqui, tá? Então, quando isso acontece, nesse interrompimento desse estoque básico, aí entra o meu estoque de segurança. Ou, por exemplo, assim, eu tenho estoque básico aqui, que eu tenho lá uma venda média de 10 por dia. Então, eu tenho lá 100 de estoque, e eu tenho aqui um processo de reposição aqui, a cada 10 dias eu reponho 100. Mas acontece que durante esses 10 dias eu vendi 20. Então, poxa, se eu vendi o 20, eu vou ter que repor ele para que eu não fique sem meu estoque básico. Então, esse estoque de segurança serve para alimentar o meu estoque básico, que ele é alimentado. Assim, gente, o estoque básico não é alimentado de maneira regular pelo estoque de segurança. O estoque básico é alimentado por um processo de reabastecimento, que o gestor tem que criar. Tá? Quanto que eu gasto? Eu gasto X. Então, quanto que eu tenho que ter por dia? Eu tenho que ter o mesmo X. Então, eu tenho que ter um processo de abastecimento. Se por acaso, essa entrada aqui, esse reabastecimento der pau, eu não posso parar ali. Então, eu tenho que ter meu estoque de segurança. Se por acaso isso aqui está sendo abastecido, mas a minha saída, a minha venda aumentou, aconteceu alguma coisa lá que a minha demanda aumentou, então eu tenho um estoque de segurança para alimentar aquela demanda imediata. Tá? É isso, para isso que serve o estoque de segurança. Estoque em trânsito, ou de trânsito. Entre os pontos de estocagem de produção, pode estar sendo transportado internamente ou externamente entre CDs. Geralmente,
o transit-time alto. Expedir nota não é mais estoque. Expedir nota de venda não é mais estoque. Mas quando eu faço transportes internos, aquilo que está chegando, aquilo que está indo para outra fábrica, aquilo que é o CD, isso tudo é estoque interno. O CDX já emitiu uma nota para mim, e isso está vindo para alimentar o meu estoque físico aqui, está no meu contábil, já é estoque em trânsito. Eu estou transferindo um lote daqui para a filial, não sei das quantas. Tudo isso, não deu entrada lá ainda é estoque em trânsito. Tá? E geralmente eu tenho que considerar isso quando o trânsito time é alto. Se eu de um dia para o outro, se é de manhã para tarde, é uma coisa. Mas se o meu trânsito time assim, é de 24 horas, 38 horas, 48 horas, perdão, ou 72 horas, ou seja, dias, eu tenho que ter isso muito bem definido para que eu não tenha furos no meu estoque. Tá? Então, veja só, o desenho é o mesmo, né? Os mesmos 7 registros, né? Estoque médio, de 150, porque 100 é do básico, 20 de segurança e 30 de trânsito. Esses números aqui, gente, eu coloquei aqui como exemplo, tá? Não significa que é isso aqui, eu coloquei só, e também não é percentual. Eu coloquei números aleatórios, para você entender que a soma do estoque básico com o estoque de segurança e mais o estoque de trânsito correspondem ao meu ticket de média, meu estoque médio. É só para isso que eu coloquei esses números. Não são números percentuais, não são números fixos, não tem nada, não existe nenhuma relação com isso. Tá claro? Beleza? Definição de estoque. Estoque médio, então, está aqui, né? Estoque médio é o estoque básico, mais segurança, mais estoque em trânsito. E eu tenho os tipos de estoque. Meus estoques podem ser sazonais, os produtos, né? Podem ser sazonais ou produtos regulares. O que é um produto sazonal? São produtos que sofrem alteração de demanda durante determinado período, tá? E o que é um produto regular? São produtos que não sofrem alteração de demanda durante determinado produto. Tempo de Natal, tempo de Páscoa, tempo de Carnaval, tempo de Dia do Namorado, Dia das Mães, eu tenho produtos que vão vender mais, então tem que ter estoques maiores, tá? Produtos que não sofrem alteração, produtos regulares. Fermento para pão. Eu não tenho, assim, um dia do ano, um mês do ano que, nossa, é o mês do pão, a gente vai fazer pão. Então, a venda do fermento aumenta. Não. O fermento é um produto regular. Ele tem uma saída constante ou igual durante o ano todo. Né? Então, você não tem regularidade. Mas, por exemplo, assim, perfumes. O perfume, historicamente, ele tem uma saída maior no quê? Dia dos Namorados, professor, mais ou menos, Dia das Mães também. Então, ele tem sazonalidade. Ele tem picos de demandas diferentes da regularidade. Tem tempo que ele vende normal ou não vende nada. Depois, dependendo de uma data, como motivo, ele vende mais e tal. Então, isso é uma coisa sazonal. Produtos regulares, aqueles que estão lá o ano todo. Azeite. Não tem azeite, né? Ninguém depois não. Um exemplo sazonal é o protetor solar. Protetor solar, o professor Júlio está falando, sim, é sazonal. A gente usa mais no verão. Isso, shampoo. Shampoo. Perfeito. O professor Júlio fala isso até por uma experiência de gestão de estoque em farmácia, né? Num processo de farmácia, no estoque de farmácia, eu tenho que ter, bem lembrado, Júlio, obrigado. Eu tenho que ter lá a mesma quantidade de protetor solar o ano todo? Não. Se eu tiver isso, eu vou ter prejuízos, porque eu vou vender menos. Quando chega no verão, eu tenho que ter mais protetor solar, porque eu vendo mais. Mais shampoo, né? Eu tenho que ter o ano todo. A não ser que as pessoas comecem a ficar todo mundo careca. Daí quebrou a firma de shampoo, né? O que pode gerar desabastecimento na linha produtiva ou nas minhas vendas? Ou seja, resumindo, quando é que pode faltar produto para eu produzir? Ou quando é que pode faltar produto para eu vender? Quando eu tenho oscilação no consumo. O que é oscilação no consumo? Eu produzi mais do que eu precisava, ou que eu esperava, ou eu vendi mais do que eu esperava. Por isso que nós temos que ter, que lembra do estoque de segurança, vendi mais do que esperava, não, tudo bem, não tem problema, eu tenho meu estoque aqui, vendeu mais, mas eu tenho segurança aqui, eu vou repor aqui até que eu possa realimentar meu estoque. Tá? Eu tenho o meu processo de vendas, o processo produtivo, deu oscilação no consumo, eu tenho meu estoque de segurança. Mas se eu não tiver, eu vou ter desabastecimento para produzir, ou eu vou ter falta de produto para vender. Oscilação nas aquisições, que poxa, não estou aqui adquirindo o produto na época certa, não estou adquirindo o produto com regularidade. Eu tenho lá um processo de reabastecimento de estoque, que deve acontecer toda sexta-feira. Poxa, mas sexta-feira passada não deu certo, chegou na quarta, nessa semana, em vez de chegar na sexta, chegou no domingo. Eu tenho oscilações, eu tenho atrasos. Isso vai fazer com que eu desabasteça a minha linha produtiva ou desabasteça as minhas prateleiras para vender. Variação na qualidade.
tá? Rejeição. Poxa, eu começo a receber produtos fora da especificação, sem qualidade. Eu tenho produto físico, mas eu não posso vender. Eu tenho matéria-prima, mas eu não posso usar, tá? Outra coisa também que muitas vezes me desabastece, é divergente do que eu solicitei. Eu preciso produzir aqui, para produzir determinado produto, eu preciso da matéria-prima XYH. Beleza. Eu estou recebendo aqui a XYJ, ou seja, está divergente do que eu preciso. Então, a ingerência em relação àquele pedido que eu tenho, mas isso aí tem a ver com estoque? Tem. O processo de gestão de estoque, ele começa lá no processo de compra para saber a qualidade, né, a qualidade, a quantidade, ou seja, controlar o produto que vai chegar ao teu estoque para que você não seja, não sofra com desabastecimento. Não adianta você comprar um produto legal, barato, o cara vai entregar certinho, mas se chegar aqui o produto errado, você está desabastecido da mesma maneira, tá? Diferença de inventário, também isso desabastece. Como é que está o estoque nosso lá? Deixa eu ver aqui no sistema. Eu tenho 8.245 coisas lá. Só que quando eu for ver isso lá no meu estoque, eu não tenho 8.045. Eu estou com 0. Por quê? Porque eu estou com diferença entre o meu físico e o contábil. Vocês entendem o que é físico e contábil? A gente já estudou isso durante aí, esse curso de ADM aí, várias vezes, inclusive nas próprias aulas que eu ministrei alguns meses atrás aí, nós falávamos sobre estoque físico e contábil, né? Estoque físico é o que eu tenho fisicamente no meu estoque, na minha loja, na minha empresa, e o contábil é aquilo que eu tenho registrado. Se eu receber aqui 10 celulares desse aqui, por exemplo, né? Eu recebo 10 celulares desse aqui, eu vou ter uma nota de 10. E se eu, por acaso, eu alimento no sistema aqui, recebi 10 celulares, esses 10 celulares vão para o sistema. E eu vendo isso, mas eu não tenho conta de nota, quando eu olho aqui, eu ainda tenho os 10. Só que como eu vendi e sem registrar, eu vendi os 10, eu tenho 0 fisicamente, mas dentro do meu sistema aqui parece que eu tenho 10. Então, eu não tenho como controlar o meu estoque se eu não tiver fidelidade ou não for isso aqui, não for igual, o meu físico não for igual ao contábil. Tá? Por isso que a gestão de estoque ela implica muito no recebimento de documentos para entrada, na expedição de documentos para saída, porque é como se eu não alimentasse, não registrasse o que entra e não registrasse o que sai. Então, eu não vou ter como gerenciar meu estoque, eu não sei o que tem no estoque. Tá? Ou seja, tudo que pode causar o desabastecimento na linha e na venda é falta de gestão de movimentação de estoque. E falo em movimentação de estoque, que eu acabei de dizer aqui, desde o processo de nota fiscal, de verificação se é o produto certo que eu estou comprando, até a nota fiscal emitida para o meu cliente, se é o produto certo, a quantidade certa que eu estou entregando. Tá? A gestão de estoque ela tem alguns custos, tanto de produto quanto de armazenagem. Os custos de produtos são depreciações, deterioração e obsolescência, que eu acabei de falar. O produto pode depreciar. O que é depreciar? Depreciar é perder preço no tempo. Um produto meu que custava lá R$100, ele está no estoque, não, hoje não vale mais R$100, hoje vale 80. Ou seja, ele depreciou. Depreciar é perder preço no tempo. Deteriorar, deterioração, é perder qualidade no tempo. Aquele produto que estava vermelhinho, bonitinho, agora já desbotou, tá lá, já está branco, já está sem cor, ou já está caindo no chão, ou já está apodrecendo, já está fedendo, ou seja, deteriorou. E a obsolescência é perder uso, né? Eu tinha lá, hoje, um estoque inteirinho de disquete. É um disquete, poxa, não consigo vender meus disquetes, né? Agora tem um negocinho chamado pendrive, tem uma coisa chamada nuvem, né? Então, os meus disquetes, aí, todos bonitinhos, eu não consigo vender mais, tá? Então, o disquete, ele está na obsolescência, tá? Olha lá, além do produto, também tem armazenagem, os custos de armazenagem. Eu tenho custo com mão de obra, salários e encargos, eu tenho custo com equipamentos, estrutura, eu tenho custo com locações, eu tenho custo com conservação. Tudo isso é preciso ser gerenciado, tá? Principais ações para controlar o estoque: contagem cega, ou conferência cega, FIFO, que é PEPs, né, FIFO significa First In, First Out. Primeiro que entra, primeiro que sai, tá? Está ali em português, primeiro que entra, primeiro que sai. E LIFO é Left In, First Out, ou seja, último que entra,
e o primeiro que sai. Eu vou explicar isso na gráfica para vocês daqui a pouquinho. E também, outro processo para a gente controlar o estoque é o que nós chamamos de curva ABC. A curva ABC ela vai trazer para você assim, o que vende mais, que é mais rentável, o que dá mais lucro em matéria financeira, aquilo que vende mais em matéria de volume e aquilo que vende pouco. É impossível você gerenciar seu estoque de maneira eficiente se você não conseguir identificar dentro do seu processo de estoque, dentro do seu processo de vendas, o que vende, o que dá mais lucro, o que dá mais movimentação e o que dá menos movimentação. Porque se você não souber isso nessa curva ABC, você não sabe o que você tem que comprar por prioridade. Tem muitos empresários, muitos lojistas, eles sabem de cabeça isso. Mas de cabeça, enfim, não é tão confiável. Você tem que ter um processo, tem que ter um programa, tem que ter um sistema onde você controle isso, tá? Vamos lá, vamos ver então um pouquinho. Conferência cega. Conferência cega é um processo de identificação e alinhamento entre o item que chegou fisicamente no estoque e na nota fiscal. O varejo é muito complexo, ele precisa que o recebimento de mercadoria seja bastante efetivo. Também são feitas contagens cegas em estoques para verificar se o que está no estoque físico é concordante com o contábil. Contagem cega, na verdade, é o seguinte, gente, é eu, sem saber o que tem na nota, conferir o que está no estoque. Isso é uma contagem cega, né? Quanto que tem aí? 1, 2, 3, 4, 8.215. Eu não estou influenciado, eu não sei o que tem na nota, tá? Por isso que a gente fala conferência cega. Eu confiro o estoque, eu conto fisicamente o que tem no estoque, depois eu vou ver no sistema ou na nota. 8.415. Ah, então bateu. Quanto tem aí, João? Tem 8.414. Opa, então está faltando um. Aí vai o João contar de novo. Né? Opa, já fez conferência cega, professor, lá na farmácia? Fazia isso? Tudo bem. Estrutura da logística aplicada ainda, né? Principais ações para... Agora vamos falar do FIFO. Então, contagem cega, a gente viu agora, é quando você confere o que você tem no teu estoque, lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Quanto tem aí no sistema, na nota? 1, 2, 3, 14, então bateu. É a conferência cega. Se eu vendi um aqui, então eu tenho 13. Então, quanto que eu tenho no sistema? 13. Quanto que eu tenho lá? 13, porque um foi vendido. Tá? Isso é a conferência cega. Isso é uma maneira de estoque. Isso pode ser no papel de pão, gente. Pode ser no planilha de Excel, pode ser qualquer coisa. Você tem que ter. Você tem que ter tua nota fiscal, o teu sistema, onde você vai ver o que você tem contabilmente e você vai conferir se isso está batendo com o teu estoque físico. Isso é a maneira de gerir estoque. Na verdade, essa é a respiração do estoque, é a básica. É o básico do básico do básico, e qualquer gestão de estoque é saber se o que você tem guardado é o que você tem registrado. Tá? Até porque se você não fizer isso, você não tem condições de avaliar a venda, né? Você não consegue mensurar a sua venda. Depois disso, nós temos um processo também que é chamado First In, First On, ou seja, para colocar no teu estoque, as primeiras coisas que entram no estoque tem que ser as primeiras a sair. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Produção. Então, o que eu produzi lá? Produzi o produto, eu coloquei no meu estoque para o primeiro. Produzi, coloquei no meu estoque para o segundo. Produzi outro lote, coloquei para o terceiro. Produzi outro lote, coloquei para o quarto. Produzi outro lote, coloquei para o quinto. Então, eu tenho no meu estoque, eu tenho aquilo que foi produzido primeiro, o que foi produzido por segundo, por terceiro, por quarto e por quinto. Como é o primeiro que entrou, então, é o primeiro que sai. Então, está aqui, fiz uma animaçãozinha. Saiu. Depois disso, sai o segundo, sai o terceiro, sai o quarto, sai o quinto. Tá? Geralmente acontece esse tipo de operação para produtos que têm validade, que têm sazonalidade. Esse produto aqui, ó, esse aqui vende mais do que o outro. Então, ele tem que entrar no estoque para sair primeiro. Então, eu tenho que colocar ele dentro de uma condição, eu não posso colocar lá no fundo. Entendeu? É isso que eu estou dizendo para vocês. Dentro desse processo de gestão de estoque, de layout, quando você aplica a metodologia FIFO, você tem que entender o seguinte, peraí, aonde eu vou alocar esse cara aqui? Porque ele entrou agora, mas ele é o primeiro a sair. Se for um processo de linha, ele entra aqui e sai por ali. Se for um processo diferente, ele tem que entrar no local onde ele já fique primeiro para sair. É uma questão de layout, tá? Depois tem até um meme mostrando isso aí, como é que funciona essa questão de layout de FIFO, tá? No processo Last In, First On, que é, né, primeiro, o último que entra, mas é o primeiro que sai, é o contrário. Aqui, ó. Então, eu tenho a produção, eu tenho o meu estoque, esse aqui entrou para o primeiro, esse aqui foi o segundo a entrar no estoque, terceiro lote que entrou, o quarto lote que entrou, o quinto lote que entrou. Tá, só que esse cara que entrou foi o último, mas ele vai ser o primeiro que sair. Tá? Sai o que entrou por último, depois sai o que entrou antes dele, depois o que entrou, e assim até acabar o meu estoque. Tá? Quando os produtos precisam maturar, ou tem uma política de preço, né? Então, eu tenho esse produto, eu coloquei para o primeiro do estoque aqui, ó.
Eu coloquei para o primeiro estoque aqui, mas eu preciso que esse cara aqui dê uma maturada, eu preciso que ele tenha uma cura, eu preciso que ele melhore o preço dele, uma série de coisas. Então, ele entrou para o primeiro, mas ele vai sair para o último. Por isso que nós aplicamos esse processo chamado aí, último que entra, primeiro que sai, que é o EPS. Mas o pessoal acha mais bonitinho falar LIFO, né? Que é a tradução do last in, first on, ok? Muito bem, vamos aqui então. Foi aqui a simulação. Ó, tá vendo aqui, ó? Entrou para o primeiro, saiu para o primeiro. Entrou o quinto que entrou aqui, ó. Só que como o primeiro não vai sair, é o quinto que vai sair, tá? Então aqui mostra certinho, dentro de uma condição de layout. Se eu tenho uma saída de um layout de distribuição do meu estoque em linha, eu vou colocar esse aqui para o primeiro, porque ele vai sair primeiro. Segundo, depois o terceiro, depois o quarto, esse aqui foi o último que entrou. O último que entrou, o último que vai sair. O primeiro que entrou, o primeiro que vai sair. Mas se eu tenho um processo onde o primeiro que entra não pode ser o que sai primeiro, tem que ser o último, então eu tenho que estancar isso aqui. Dentro de prateleira, dentro do layout, eu tenho que colocar para que o último que eu coloque seja o primeiro a sair. Está claro assim? Vamos lá. Falando agora na curva ABC, certo? A curva ABC é uma metodologia para categorização e controle de estoque. O objetivo é mostrar ao gestor quais são os produtos mais importantes para a empresa. Só que é o seguinte, ó, nós temos aqui alguns slides para mostrar sobre a curva, que eu vou deixar para fazer na aula que vem. Tá? Você vai ver que é bem legal essa questão da curva ABC aqui, certo? Fim da segunda aula. O que nós vamos ver na próxima aula? Nós vamos ver o resumo da aula 2. Nós vamos continuar a gestão do transporte ainda para ver essa questão de curva ABC, bem mais detalhes, tá? E também vamos, na próxima aula, terminar essa questão da curva ABC e fazer a resolução daquele case com o processo logístico. Tá bom, gente? Esse material de hoje aqui, eu já vou disponibilizar para vocês ainda hoje, se possível, né? Para que vocês tenham aí para as suas conferências e seus estudos. Tá bom, gente? Boa noite a todos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até quarta-feira. Tchau.